Lara Mendes chegava todos os dias às 6 da manhã. Antes mesmo do café ser servido na copa da empresa, ela já tinha limpado metade dos banheiros do andar térreo. Com luvas gastas e olhar silencioso, passava despercebida entre os funcionários engravatados que nem sequer lhe devolviam o bom dia. Para eles, Clara era apenas parte da mobília. Invisível. Mas ela não se importava mais. Aprenderá a esconder sua dor atrás de gestos mecânicos. Enquanto esfregava o chão com desinfetante, recitava mentalmente versos de poetas húngaros que havia ensinado anos atrás, quando ainda era professora titular de linguística em uma universidade federal no Rio de Janeiro. A demissão veio após ela denunciar um esquema de corrupção no departamento de letras. Disseram que era uma reorganização administrativa, mas Clara sabia, estava pagando o preço por não se calar. Oh não, Manchado, a carreira destruída. Com uma filha adolescente doente para cuidar, aceitou o primeiro trabalho que encontrou. Em São Paulo, faxineira numa empresa de exportação. Naquela segunda-feira abafada de janeiro, ela limpava a recepção do 8º andar quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de reuniões. Isso aqui é impossível. Gritou Eduardo Lima, o diretor da empresa. Sua voz ecoou pelos corredores, carregada de impaciência. Alguém me explica por que nenhum de vocês consegue traduzir um documento? Clara se encolheu instintivamente, tentando não chamar atenção. Ela sabia que Eduardo era conhecido por seu temperamento explosivo e sua arrogância desmedida. Filho de empresários, herdeiro de um império logístico, tratava todos os funcionários como se fossem substituíveis. O documento está em húngaro, senhor, respondeu timidamente uma assistente. Não temos tradutores disponíveis para essa língua aqui. Eduardo bateu com força na mesa. Não quero desculpas. São 20 milhões de euros em jogo. Ele balançava o envelope em mãos, os olhos injetados de raiva. Quem conseguir traduzir essa porcaria até o fim do expediente, eu dou 50 mil reais. E se ninguém conseguir, vai sobrar para todo mundo. Houve um silêncio desconfortável. Clara, de longe, parou de esfregar. Seu coração acelerou. 20 milhões de euros, pensou. Em húngaro? Ela se aproximou devagar da porta entreaberta. O envelope branco com selo vermelho era inconfundível, documentação oficial. E ela reconheceu o brasão, correspondência da Embaixada da Hungria em Brasília. Eduardo bufou e, como se quisesse humilhar alguém, apontou na direção do corredor. Até a faxineira deve saber mais que vocês. Zombou. Ei, você! Aí! Chamou, olhando diretamente para Clara. Quer tentar a sorte? Vai que limpa bem e traduz melhor ainda. Risos baixos preencheram a sala. Clara, por um segundo, pensou em recuar. Mas algo em seu peito queimava, uma raiva silenciosa, uma dignidade ferida. Ela respirou fundo, caminhou até a mesa e estendeu a mão com firmeza. Posso ver o documento, senhor? Eduardo arqueou as sobrancelhas, surpreso com a audácia. Está falando sério? Estou. Sou formada em letras, com especialização em idiomas do leste europeu. Lecionei húngaro por mais de 10 anos. O silêncio agora era outro, não de deboche, mas de incredulidade. Clara abriu o envelope, leu as primeiras linhas, e seu semblante ficou sério. Isso aqui não é só uma carta qualquer. É um aviso legal sobre um testamento. Seu tio, Miklós Farkas, faleceu em Budapeste. O senhor é o principal herdeiro, mas há uma condição. O reconhecimento do testamento precisa ser feito presencialmente, até às 16 horas de hoje, horário local da Hungria. Eduardo tirou o papel das mãos dela com brutalidade. E se você tiver traduzido errado? Perguntou, desconfiado. Se eu viajar à toa e isso for mentira, tá demitida. Na hora. Clara sustentou o olhar. Estou disposta a apostar meu emprego. Mas o senhor está disposto a apostar 20 milhões de euros? O silêncio que se seguiu foi pesado. Os funcionários da sala olhavam para Clara como se ela tivesse tirado uma carta mágica da manga. Eduardo cruzou os braços, franzindo a testa, ainda em dúvida se era piada ou afronta. Húngaro? Você? Repetiu ele, com escárnio. Está dizendo que sabe uma das línguas mais difíceis do mundo, e acabou na limpeza. Clara respondeu. Com calma, sem baixar os olhos, as circunstâncias da vida nem sempre acompanham os diplomas, senhor. Eduardo se virou, caminhando em círculos como se pensasse alto. Isso só pode ser uma farsa, murmurou. Quer saber? Vamos testar. Ele se dirigiu até sua sala e voltou com uma pasta preta, tirando de dentro outro papel. Esse aqui é um contrato antigo. Também em húngaro. Traduz agora. Aqui, na frente de todos. Clara pegou o documento com firmeza. Seu coração batia rápido, mas suas mãos não tremiam. Leu em silêncio por alguns segundos, então começou a falar em voz alta, pausadamente. Por meio do presente contrato, Miklós Farkas declara que cede, em caráter irrevogável, a totalidade de seus bens imóveis localizados em território húngaro.
Ela parou e apontou para o fim da folha. O documento é de 2007. Reconhecido por cartório em Budapeste. Pode confirmar o selo no canto inferior. Os presentes se entreolharam, impressionados. Até o assistente jurídico da empresa, que conhecia contratos internacionais, confirmou. Com um aceno tímido. Eduardo passou a mão no queixo, ainda cético, mas visivelmente abalado. Ok? Digamos que você tenha razão. Que o documento da herança é legítimo. Mas, e daí? São 9 horas da manhã. Eu teria que pegar um voo para a Europa em menos de 2 horas. É impossível. Clara, então, tirou o celular do bolso do uniforme. Estava manchado de produtos de limpeza, mas funcionava. Com poucos toques, abriu o site da companhia aérea, voo para Budapeste, com conexão em Frankfurt. Sai às 11h10 do aeroporto de Guarulhos. Chegada prevista às 13h40, horário local. Ainda dá tempo. Eduardo a olhou com espanto. Você, já estava vendo isso? Eu entendi a urgência do documento na hora em que li. E se realmente vale 20 milhões de euros, cada minuto conta. Ele andou até a janela, esfregando as têmporas. SUA meant fervia. Era muito dinheiro. Mas confiar numa funcionária da limpeza? Num palpite? Era arriscado demais. Clara, percebendo a hesitação, falou com firmeza. Senhor Eduardo, eu posso fazer mais do que traduzir. Posso ajudar com o contato diplomático, acompanhar como intérprete, negociar com as autoridades locais. Mas se eu for, quero garantias. Que tipo de garantias? Ele perguntou, desconfiado. 5% do valor da herança. A frase saiu direta, clara. Isso equivale a R$1 milhão. Se tudo der certo, o senhor transfere para mim. Se não der, pode me demitir. Sem indenização. Eduardo arregalou os olhos. Parte dele queria rir da audácia. Mas outra parte começava a respeitá-la. Você tem certeza disso? Tenho. Ele fez um gesto com a mão, pedindo aos funcionários que saíssem da sala. Ficaram. Apenas ele e Clara. O ar parecia mais pesado ali dentro. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele, mais calmo, quase curioso. Clara hesitou. Não costumava falar de sua vida pessoal, mas agora era necessário. Minha filha, Sofia, tem diabetes tipo 1. Precisa de insulina importada, bomba de infusão, acompanhamento médico. O plano de saúde da empresa não cobre tudo. E eu já vendi quase tudo que tinha. Eduardo a olhou em silêncio. Pela primeira vez, seus olhos pareciam humanos. Você era professora mesmo, da Universidade Federal do Rio. Fui demitida por denunciar fraudes no setor de bolsas de pesquisa. Ele assentiu lentamente, como se digerisse a informação. Então estendeu a mão, fechado. Clara apertou a mão dele. Foi um aperto firme, direto. Sem medo, mas entenda, disse Eduardo. Mudando ao Tom. Se isso for uma cilada, ou se eu perder meu tempo à toa. Não vai ter segunda chance, entendido? Sem perder tempo, Eduardo chamou sua assistente e pediu para que preparassem sua mala de viagem executiva. Ele ligou para o motorista particular e solicitou o carro imediatamente. Enquanto isso, Clara pediu licença para trocar de roupa. Ela tinha uma muda limpa na mochila que sempre carregava. Nada elegante, mas decente. Meia hora depois, os dois estavam no elevador a caminho da garagem. Você já esteve na Hungria? Perguntou Eduardo, com ar desconfiado. 3 vezes. Fui palestrante convidada em congressos de linguística. Minha dissertação de mestrado foi sobre a construção sintática do húngaro pós-soviético. Eu nem sabia que isso existia, a maioria das pessoas não sabe. Mas é por isso que ninguém mais aqui poderia ajudar o senhor. O elevador chegou. Clara entrou primeiro, depois ele. No reflexo do espelho, Eduardo viu a si mesmo ao lado daquela mulher de uniforme simples, mochila gasta e olhar firme. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno. E pela primeira vez, Clara sentiu que o mundo podia, ainda que por um instante, reconhecer quem ela realmente era. O carro preto os levou até o aeroporto de Guarulhos em tempo recorde. Eduardo, como sempre, viajava em classe executiva. Clara, por sua vez, estava com o uniforme de limpeza dobrado dentro da mochila, sentada ao lado dele, segurando firme seu passaporte vencido e a cópia do novo, emitido às pressas meses antes, quando ainda alimentava a esperança de voltar à academia. A fila do check-in estava longa, mas Eduardo cortou direto para o guichê prioritário. Com um olhar seco, pediu um bilhete para minha acompanhante também. Mesmo voo. A atendente olhou para Clara com certa estranheza, mas não questionou. Em minutos, ambos estavam com os cartões de embarque em mãos. Enquanto esperavam no portão, Clara revisava mentalmente a estrutura do idioma, as possíveis armadilhas jurídicas no texto do testamento e as frases que poderia precisar traduzir com precisão.
Eduardo, ao seu lado, mexia no celular sem parar, enviando e recebendo mensagens, visivelmente ansioso. Você parece muito tranquila para quem está cruzando o oceano com um estranho, ele comentou, sem levantar os olhos. Eu aprendi a manter a calma. Especialmente quando tudo pode dar errado, respondeu ela, sem ironia. Isso é uma indireta, não. É só a realidade. O embarque foi chamado. Clara caminhou na frente, sem hesitar. Eduardo a seguiu, intrigado. Já tinha contratado intérpretes, advogados, consultores, mas nunca se sentirá tão fora de controle como naquele momento. No avião, sentaram lado a lado. Ele pediu uísque. Ela pediu água com gás. Você acha que a gente realmente vai chegar a tempo? Ele perguntou, olhando para o relógio do painel. Se não houver atraso na conexão em Frankfurt, sim. E se tudo correr bem na imigração? Tenho contatos no consulado da Hungria. Já mandei uma mensagem. Você tem contatos em todo lugar, em alguns. Mas mais importante que os contatos, é saber o que dizer. Eduardo bufou, cruzando os braços. Não confio em ninguém. Todo mundo sempre quer alguma coisa. Às vezes, o que a gente quer é só justiça. Justiça não enche barriga. Clara sorriu de leve, mas não respondeu. Sabia que naquele momento, não valia a pena discutir filosofia com um homem que havia passado a vida ganhando tudo sem nunca ter que provar nada. Horas depois, já em Frankfurt, correram pelo aeroporto feito maratonistas. A conexão era curta. O portão longe. Eduardo, ofegante, xingava em português e em inglês. Clara seguia firme, guiando como se conhecesse cada curva do terminal. Conseguiram embarcar no segundo voo por pouco. Dessa vez, ele não disse nada. Estava cansado, e uma parte dele começava a admitir. Sem ela, jamais teria conseguido. Ao pousarem em Budapeste, o inverno europeu os recebeu com um vento cortante. Clara vestiu o casaco velho que trouxera, puxou o gorro até as orelhas e caminhou. Com passos firmes. Eduardo tremia, despreparado. Que frio dos infernos. Murmurou, estamos no coração da Europa Central. Janeiro aqui é assim. Na imigração, o agente olhou demoradamente os passaportes. Motivo da visita? Perguntou em inglês. Negócios, respondeu Clara com fluência, apresentando também o envelope do testamento. Ele é o herdeiro. Estamos indo para o cartório de distrito. O agente analisou, fez algumas perguntas e carimbou os passaportes sem mais delongas. Na saída, foram recebidos por um homem magro, de terno cinza, segurando uma plaquinha com o nome de Eduardo. Senhor Lima, sou Matheus Kovacs, advogado local. Fui contactado pela senhora Clara. O senhor tem pouco mais de 2 horas para reconhecer legalmente o testamento. É verdade essa história? Perguntou Eduardo, ainda desconfiado. Matheus assentiu, sim. E há complicações. Existe uma contestação em curso. Uma mulher está alegando ser esposa do falecido Miklos Farkas. Se for comprovado, metade da herança poderá ser dela. Eduardo se virou para Clara. Isso você não me disse. Eu só soube depois que o Matheus respondeu. Meu e-mail no avião. E estou te dizendo agora, e se for verdade, então negociamos. Mas primeiro, temos que garantir sua presença na audiência e a validação do documento original. O carro os levou pelas ruas estreitas de Budapeste. As construções antigas, as pontes sobre o Danúbio, as praças geladas. Eduardo olhava tudo com um misto de fascínio e tensão. Clara mantinha a calma. Conhecia aquela cidade, já tinha andado por aqueles becos em tempos mais felizes. Ao chegarem no cartório central, foram direto para a sala de audiência. A recepcionista os informou que a suposta viúva já estava presente, acompanhada de um advogado local e um segurança com pinta de capanga. Eduardo engoliu em seco. Isso tá parecendo filme de máfia, não é tão diferente, murmurou Clara. O dinheiro muda as pessoas. E atrai as piores delas. Matheus entregou os documentos. A audiência seria em 30 minutos. Enquanto isso, Clara revisava os papéis com ele, explicando termos que nem mesmo o advogado húngaro compreendia completamente. Eduardo, pela primeira vez, ficou em silêncio absoluto. Apenas observava Clara, como lia rápido, como falava. Com precisão, como se movia no ambiente com uma autoridade serena. Ela não era faxineira. Nunca foi. Ela era a ponte entre ele e 20 milhões de euros. Mas mais que isso, era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E ele, finalmente, começou a perceber isso. A sala de audiência no cartório de distrito em Budapeste era ampla, silenciosa e fria. As janelas altas deixavam entrar uma luz cinzenta, típica dos invernos húngaros. Clara entrou com passos decididos, ao lado de Eduardo, que olhava em volta. Com desconfiança e incômodo. Do outro lado da sala, sentada com um sobretudo preto e cabelo preso com perfeição, estava a mulher que se dizia esposa de Miklos Farkas. Ela tinha olhar cortante e postura ereta.
Ao lado dela, um advogado corpulento folheava documentos com velocidade profissional. Atrás, um homem de casaco escuro e expressão fechada cruzava os braços, claramente segurança particular. É ela? Cicero Eduardo Sim. Respondeu Mateus Kovacs, o advogado local. Catalin Mazzaros. Alegou ter se casado com Miklos em 2019. Apresentou um certificado de união civil. Mas há indícios de falsificação. Isso pode ser contestado? Pode. Mas será necessário provar que o testamento posterior anula qualquer direito dela. Clara se aproximou da mesa principal e organizou os documentos. Eduardo permaneceu de pé, desconfortável com a formalidade do ambiente. A juíza entrou. Pouco depois, uma mulher de meia idade com rosto austero e óculos grossos. Ela sentou-se sem dizer uma palavra, apenas acenou com a cabeça e começou a ler os papéis diante dela. O tradutor oficial designado pelo tribunal não dominava o português. Eduardo entendeu poucas palavras. Clara, ao perceber isso, pediu licença. Excelência, se me permite, posso atuar como intérprete para o Sr. Eduardo Lima. Sou fluente em húngaro e português, e tenho experiência como tradutora jurídica. A juiz ergueu os olhos e a observou por um instante. Tem credenciais formais? Clara retirou da bolsa uma cópia autenticada do diploma de mestrado e uma carta de recomendação da universidade onde lecionou. A juíza leu em silêncio e assentiu. Está autorizado. Mas lembre-se, sua função aqui é técnica, não argumentativa. Perfeitamente. Catalin lançou um olhar de desprezo a Clara, como se não acreditasse que uma mulher com sotaque brasileiro pudesse compreender a complexidade do momento. Clara ignorou. A sessão começou. O advogado de Catalin alegava que Miklos havia sofrido de perda de memória no último ano de vida e que o testamento apresentado por Eduardo era inválido, pois fora assinado sob influência emocional. Mateus retrucou com calma: o documento foi reconhecido por cartório, com firma legal, data compatível, e 2 testemunhas, disse. Além disso, temos exame médico comprovando a plena capacidade cognitiva do Sr. Miklos 3 dias antes da assinatura. A juíza fez uma anotação. Clara sussurrava a tradução simultânea para Eduardo, mantendo a voz firme, articulada. Ele ouvia com atenção, tentando acompanhar o ritmo do debate jurídico. De repente, Catalin levantou-se, teatral. Isso é uma farsa. Gritou em húngaro. Ele me prometeu em vida que metade do patrimônio seria meu. Eu cuidei dele nos últimos anos, quando ninguém da família veio nem visitá-lo. Clara traduziu, mas Eduardo não reagiu. Apenas observava. A juíza bateu o martelo suavemente para silenciar a mulher. A senhora terá sua chance de apresentar provas, disse. Até lá, mantenha a ordem. Durante o intervalo da audiência, Clara e Eduardo se sentaram num banco de madeira no corredor do tribunal. Eduardo parecia inquieto. Isso está virando um pesadelo. Não sabia que o testamento podia ser tão frágil. Clara olhou para ele com seriedade. Testamentos sempre são contestáveis, especialmente quando envolvem grandes somas. Mas a lógica, os documentos e o contexto estão a seu favor, e se a juíza decidir por ela, então vamos recorrer. E vamos usar cada evidência a nosso favor. Mas há algo mais que pode ajudar, algo que estou tentando confirmar. O quê? DNA. Eduardo franziu a testa. DNA. Sim. Segundo o testamento, Miklos nomeia você como único herdeiro de sangue. Se isso for verdade, e se o exame confirmar, isso anula qualquer direito conjugal posterior, mesmo com união civil. Mas precisamos do material genético. E onde vamos conseguir isso? O corpo ainda não foi cremado. Está em um hospital universitário aguardando autorização da embaixada para traslado. E o contato que tenho lá pode nos ajudar. Eduardo olhou para Clara com uma mistura de respeito e espanto. Você pensou em tudo isso? Eu me preparei. Sabia que não seria simples. Por que está fazendo tudo isso? Não é só pelos 5%, né? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. É porque essa é a primeira vez em muitos anos que posso provar quem eu sou. Sem uniforme. Sem ser invisível. Eduardo não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, pensativo. Logo após o intervalo, a audiência recomeçou. Clara voltou à mesa como intérprete. Dessa vez, com mais firmeza. Ela já conhecia os argumentos de Catalin, e cada frase que traduzia era como uma batalha. Contra a mentira, contra o desprezo, contra tudo que a tinha reduzido a um avental azul e uma vassoura. No final da sessão, a juíza anunciou: considerando a complexidade do caso, será marcada uma segunda audiência para verificação documental, análise de autenticidade e, se autorizado, exame genético. As partes serão notificadas em 48 horas. Eduardo se levantou, tenso. Clara apenas assentiu. Na saída do tribunal, a neve começava a cair. Clara olhou para o céu cinza e inspirou fundo. Eduardo colocou as mãos no bolso do casaco e disse: Num
tom quase resignado. Eu não faço ideia de como a gente vai sair dessa. Clara olhou para ele e respondeu com tranquilidade: a gente já saiu do Brasil. Agora é só ir até o fim. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. O pequeno hotel onde ficaram hospedados era silencioso, mas a mente dela girava como um moinho. Ela repassava cada detalhe do caso, os documentos, os prazos legais, a viúva suspeita e, sobretudo, a janela estreita que tinham para comprovar o vínculo sanguíneo entre Eduardo e Miklos. Às 7 da manhã, já estava de pé. Vestiu o casaco, ajeitou o cabelo e desceu até o saguão para tomar um café preto forte. Logo em seguida, ligou para o contato no hospital universitário, um antigo colega de simpósios linguísticos, hoje trabalhando como assistente de pesquisa na ala forense. Marton, é urgente. Preciso confirmar se o corpo de Miklos Farkas ainda está sob custódia e se podemos coletar material genético com autorização diplomática, falou Clara, em húngaro fluente. Clara, faz anos que não ouço sua voz, respondeu ele, surpreso. Sim, o corpo está aqui. Mas o tempo está acabando. Está programado para cremação amanhã à noite, então temos menos de 24 horas, sim. Mas se conseguirmos um pedido formal do consulado e a autorização de um parente direto, posso interceder, o parente direto está aqui comigo. Eduardo Lima, sim, então corra. Eu te dou o resto do dia. Mas depois disso, será tarde demais. Clara agradeceu e desligou. Subiu correndo os degraus de volta ao quarto. Eduardo ainda dormia, deitado de lado, ressonando levemente. Eduardo, acorda. Agora. Ele abriu os olhos, confuso. Que foi? Já é dia, precisamos ir ao consulado. Imediatamente, mas, por quê? Se não autorizarmos a coleta de DNA até hoje à noite, o corpo será cremado. E com ele, qualquer chance de provar que você é o herdeiro legítimo. Dessa vez, Eduardo não argumentou. Vestiu-se rapidamente, lavou o rosto e desceu. Durante o trajeto até o consulado brasileiro, Clara já redigira o documento de solicitação, em húngaro e português. Levou também a cópia do testamento e um resumo dos antecedentes jurídicos do caso. No consulado, foram recebidos por uma funcionária cordial, mas desconfiada. Vocês têm um prazo muito apertado. E essas autorizações não são comuns, disse ela. Eu sei, respondeu Clara. Mas temos base legal e urgência diplomática. E se necessário, posso acionar a embaixada da Hungria em Brasília. O Sr. Lima é o único parente de sangue comprovável. A mulher analisou os papéis, conferiu nomes, datas, assinaturas. Ligou para o setor jurídico. Após quase 1 hora de espera, finalmente cedeu. Está bem. Vamos emitir o documento oficial de solicitação de coleta. Mas, vocês mesmos terão que levar até o hospital e acompanhar o procedimento. É o que queremos, disse Clara. No carro, Eduardo olhou pela janela em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. Você acha que isso tudo vai dar certo? Clara virou-se para ele, olhando nos olhos. Eu não tenho certeza, mas tenho convicção. E é o suficiente. Ao chegarem ao hospital, foram levados à ala de medicina legal. Marton os esperava de jaleco branco, prancheta nas mãos. Temos pouco tempo, disse ele, sem rodeios. O corpo ainda está preservado. Faremos raspagem bucal e coleta de unhas. O material será enviado ao laboratório de urgência. Quanto tempo até o resultado? Com sorte, 24 a 36 horas. Mas há um problema, que, a outra parte, a senhora Katalin, entrou com um pedido de bloqueio do resultado. Alegou que o exame está sendo conduzido sem imparcialidade. Eduardo franziu a testa. Ela pode fazer isso, pode tentar. Mas como o senhor é herdeiro direto e o responsável legal está aqui, temos respaldo. A coleta foi feita com cuidado. Clara observava tudo atentamente, em silêncio. Eduardo, por sua vez, se manteve distante, como se o fato de ver o corpo do tio morto o afetasse mais do que queria admitir. Ao saírem do hospital, Clara percebeu um carro preto estacionado na esquina. O vidro escuro escondia quem estava dentro. Ela parou por um segundo, encarou. Mas o carro arrancou devagar e sumiu na curva. Sentiu isso? Perguntou ela, olhando para Eduardo. O quê? Estamos sendo vigiados. Da parte de quem? De quem não quer que a verdade apareça. Voltaram ao hotel no fim da tarde. A neve caía mais forte, e o silêncio da cidade contrastava com a tensão dentro deles. Eduardo tirou o casaco e jogou-se na poltrona. Eu tô me sentindo num filme de espionagem. Clara sorriu, cansada. Bem-vindo à Europa Oriental. Eu ainda não entendo, porque alguém tentaria impedir um exame de DNA, porque um resultado positivo te dá tudo, e anula qualquer argumento da outra parte. Isso transforma o caso de disputa de testamento em tentativa de fraude hereditária. Você acha que a Katalin sabia que eu existia? Não. Mas agora sabe.
E sabe que você tem uma arma poderosa. A verdade. Eduardo ficou em silêncio. Depois, murmurou: se isso tudo der certo, eu não vou esquecer. Clara não respondeu. Apenas olhou para a janela, onde os flocos de neve caíam em silêncio, como palavras não ditas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que sua voz, sua mente, seu conhecimento, tudo aquilo que haviam ignorado por anos, estava finalmente sendo ouvido. Mas ela também sabia: quanto mais perto da verdade, maior o risco. E Katalin não era a mulher que aceitava perder sem lutar. A noite caiu sobre Budapeste como um manto de chumbo. Clara observava pela janela do quarto de hotel as luzes distantes refletindo sobre o Danúbio. Apesar do aquecedor ligado, ela sentia um frio estranho, um arrepio que não vinha da temperatura, mas da intuição. O resultado do exame de DNA estava a caminho. Marton havia prometido entregar diretamente ao advogado Mateus assim que estivesse pronto. Mas algo em Clara dizia que não poderiam apenas esperar. Não vai dormir? Perguntou Eduardo, sentado na poltrona com uma manta sobre os ombros. Não consigo, respondeu ela. Tem algo errado. Errado como? Hoje à tarde. O carro na esquina. Não era coincidência. Katalin está tentando intimidar. Eduardo olhou ao redor, inquieto. Você acha que ela é perigosa? Acho que ela está desesperada. E pessoas desesperadas tomam decisões perigosas. Ele se levantou e andou até a porta. Trancou a corrente por dentro. Eu deveria contratar segurança. Isso tá parecendo demais para mim, e chamaria ainda mais atenção, disse Clara. Agora precisamos ser discretos. O que ela quer é nos assustar, fazer com que a gente erre. Mas não vamos dar esse gosto. De repente, uma batida forte na porta interrompeu a conversa. Eduardo se enrijeceu. Clara caminhou devagar até o olho mágico e olhou. É o recepcionista. Mas, tem alguém com ele. Um homem que eu não reconheço. Abre? Espera. Ela pegou o celular, ativou o gravador de áudio e colocou discretamente no bolso. Então abriu a porta, só parcialmente, mantendo a corrente de segurança. Boa noite, disse o recepcionista, tentando parecer natural. Stay. Cavalheiro diz ter uma mensagem urgente para o Sr. Eduardo Lima. Que tipo de mensagem? Perguntou Clara. O homem ao lado, alto, com barba mal feita e casaco longo, falou com sotaque carregado. A Sra. Meszaros quer apenas conversar. Evitar escândalos. Pede que venham encontrá-la amanhã cedo. Discernment. Sem advogado. Eduardo ouviu de longe e bufou. Conversar? Depois de tentar bloquear nosso exame de DNA, Clara manteve a calma. Diga à Sra. Meszaros que qualquer comunicação será feita por via legal. E se houver nova tentativa de contato fora do tribunal, vamos registrar ocorrência formal. Homem deu um sorriso seco. Que pena. Às vezes, conversas informais resolvem problemas, antes que eles fiquem maiores. Clara fechou a porta sem responder. Trancou com firmeza. Isso foi uma ameaça, disse Eduardo, nervoso. E agora? Agora a gente age antes. Vamos proteger o que temos. Ela ligou imediatamente para Mateus. Preciso de 2 cópias impressas do laudo, além da digital. Uma comigo, uma com você. E a versão digital, criptografada e enviada a um servidor externo de confiança. Mateus entendeu na hora, sem problemas. Estou finalizando o protocolo com Marton. O resultado é claro: Eduardo é sobrinho biológico direto de Miklos Farkas. A chance de erro é menor que 0,01%. Perfeito. Guarde isso como se fosse ouro. Na manhã seguinte, enquanto Clara e Eduardo tomavam café no saguão, um envelope chegou ao nome dela. Não havia remetente. Apenas a inscrição. Pense bem antes de continuar. Dentro do envelope, havia uma foto. Clara varrendo o chão da empresa em São Paulo. E outra, mais recente, ela entrando no hospital universitário. Eduardo segurou as fotos com as mãos tremendo. Eles estão seguindo a gente, estão tentando me envergonhar. Me lembrar quem eu sou. Ela levantou os olhos, agora com fogo neles, mas eles se esqueceram de quem eu fui. E do que eu posso ser. O que você quer fazer? Levar o resultado direto para a juíza. Agora. Antes que tentem interceptar. Mateus os encontrou na frente do fórum com uma pasta preta em mãos. Tinha o laudo, documentos complementares e uma carta oficial de reconhecimento da análise genética. Entregar hoje pode adiantar a decisão final, explicou ele. E evitar uma segunda audiência. No corredor do tribunal, viram Katalin chegando com seu advogado e o mesmo segurança do outro dia. Ela passou por Clara e sussurrou, em português carregado: você deveria ter ficado no seu lugar, faxineira. Clara parou, olhou diretamente nos olhos dela, e respondeu com voz baixa, mas firme: meu lugar é onde a verdade me coloca. E hoje, ela me colocou na frente de você. Katalin arregalou os olhos, surpresa com a fluência do idioma.
Clara virou as costas e entrou na sala da juíza com Matheus e Eduardo. A entrega do laudo foi feita sob protocolo oficial. A juíza leu. Resultado em silêncio, anotou em seu caderno e disse apenas: isso muda tudo. A decisão será emitida nas próximas 48 horas. Do lado de fora, Eduardo respirou fundo como se tivesse carregado uma tonelada. A gente conseguiu. Ainda não, disse Clara. Mas estamos mais perto do que nunca. Ele parou, olhou para ela com um respeito que nunca havia demonstrado antes. Obrigado. Por tudo. Clara apenas assentiu. Por dentro, sentia-se em paz. Pela primeira vez, não precisava provar nada a ninguém. Os fatos falavam por ela. Mas sabia que o jogo ainda não tinha acabado. Katalin não desistiria tão fácil. E o verdadeiro teste ainda estava por vir. O frio em Budapeste naquele fim de tarde cortava como lâmina. Clara envolveu o cachecol com mais força ao redor do pescoço enquanto caminhava apressada pela rua Baros, tentando manter o passo de Eduardo. Você tem certeza de que ele marcou aqui? Ela perguntou, olhando ao redor. Foi o que Matheus disse. O contato do consulado disse que tinha informações sobre a herança e que queria nos encontrar em um local neutro. Neutro? Isso aqui tá parecendo um beco sem saída. Eduardo olhou em volta, desconfiado. A arquitetura antiga das construções húngaras, com seus arcos baixos e paredes cobertas de grafite, criava sombras longas à medida que o sol desaparecia. O silêncio era estranho, quase ameaçador. De repente, Clara parou. Ouviu isso? O quê? Passos. Alguém está nos seguindo. Antes que Eduardo pudesse responder, um homem surgiu do nada, vestindo casaco escuro e touca. E então outro. E outro. 3 ao todo. Nenhum deles parecia querer conversar. Entreguem os documentos. Agora! Gritou o primeiro, em húngaro. Clara entendeu cada palavra. Pegou Eduardo pelo braço e sussurrou: corre! Eles viraram e dispararam pela rua, ouvindo os passos pesados atrás deles. Eduardo, ofegante, tentava acompanhar Clara, que se movia com precisão, como se conhecesse aquelas ruas desde sempre. Entraram por um arco baixo que dava em um corredor estreito entre prédios. Clara puxou Eduardo para a esquerda, depois para a direita, e subitamente se encontraram em um pequeno mercado ao ar livre já fechando. Ela se virou rapidamente e enfiou a mão na mochila. Que você tá fazendo? Eduardo perguntou, desesperado. Isso aqui. Ela mostrou uma pasta de documentos. É a cópia falsa. A original tá com Matheus. Se eles querem a papelada, vão ter que se contentar com a mentira. Do outro lado da rua, os 3 homens se aproximavam, espalhando medo pelos poucos pedestres ainda presentes. Um deles tirou algo do casaco, parecia uma arma. Clara empurrou Eduardo contra uma banca de frutas vazia e o fez se abaixar. Você vai sair daqui agora, ela disse, firme. Tem um hotel a 2 quadras. Entra pela porta dos fundos. Eu distraio eles. Você tá maluca? Não vou te deixar aqui, Eduardo. Escuta. Eu já fui seguida antes. Sei o que fazer. Mas se você ficar, a gente perde tudo. Vai, sem tempo para protestar. Eduardo correu. Clara se levantou, segurando a pasta falsa de forma visível. Caminhou lentamente para o centro da rua, como se estivesse desarmada, mas com o gravador do celular ativado no bolso. Vocês querem isso, né? Gritou ela, em húngaro. Então venham pegar. Os homens pararam, surpresos. Um deles se adiantou com arrogância. Você não tem ideia do que tá fazendo, ao contrário. Eu sei exatamente. Ela jogou a pasta no chão, entre eles, e saiu andando calmamente. Quando um dos homens se abaixou para pegar, Clara correu para o lado oposto, cruzando uma viela e desaparecendo entre os prédios. 2 deles correram atrás dela, enquanto o terceiro ficou examinando os documentos. Minutos depois, Clara se escondeu atrás de um container metálico. Sua respiração estava acelerada, o coração disparado, mas a mente lúcida. Ouviu os passos se aproximando. Esperou o momento certo. Quando o primeiro homem virou a esquina, ela jogou uma lata vazia para o lado oposto, distraindo. Em seguida, correu silenciosamente por trás dele, pegando a saída de emergência de um pequeno teatro antigo. Do lado de fora, Eduardo já esperava, escondido atrás de uma caminhonete estacionada. Como você fez isso? Ele perguntou, sem acreditar. Técnica antiga. Desviar a atenção com som. Aprendi num congresso de linguistas que também era policial. Acredita, você é um milagre ambulante. Clara riu, mesmo ofegante. Só uma mulher que já passou por coisa pior. Eles voltaram ao hotel às pressas. Matheus já os aguardava no saguão com cara de pavor. Vocês estão bem? Me ligaram dizendo que foram vistos correndo pela Barozuca. Tiveram acesso à cópia falsa, disse Clara, entregando o celular com a gravação. Matheus ouviu os trechos em húngaro com atenção. Isso aqui é ouro. Podemos entregar à polícia e à juíza. Isso prova que eles estão tentando intimidar
Vocês e manipular o processo. Eduardo ainda tremia levemente, mas olhou para Clara com olhos diferentes. Não era mais a arrogância de antes. Era admiração. Se eu tivesse te ouvido desde o começo, não importa mais. O importante é que estamos vivos. E mais fortes. Naquela noite, no quarto de hotel, Clara escreveu uma carta para a filha. Não dizia detalhes, apenas que estava bem, que as coisas estavam se resolvendo e que sentia saudade. Mas dentro do seu coração, sabia, algo havia mudado. Para sempre. Ela não era mais só a mulher que limpava corredores. Era uma peça-chave num jogo internacional. E estava aprendendo a jogar. O dia amanheceu cinzento em Budapeste. Uma névoa leve pairava sobre os telhados das construções antigas. Clara, de pé diante da janela do quarto do hotel, segurava uma xícara de café quente com as duas mãos. Seus olhos estavam fixos no vazio da cidade, mas sua mente corria veloz. O julgamento preliminar seria naquela tarde. O tribunal decidiria se a documentação enviada por Clara e Mateus era legítima o suficiente para dar início ao processo oficial de reconhecimento da herança. Mas havia algo mais preocupante: surgira uma nova adversária. Uma mulher húngara chamada Erzsébet Nemetne, que se apresentava como a viúva do tio de Eduardo. Eduardo, recém-saído do banho, apareceu ainda amarrando a gravata. Sabe que eu ainda não acredito que essa mulher apareceu do nada? Ele disse, olhando para o próprio reflexo no espelho. Nunca ouvi falar dela. E agora quer metade dos 20 milhões? Clara virou-se lentamente. Ela não quer metade. Ela quer tudo. E pelo jeito, não está sozinha. Mateus entrou no quarto naquele momento, segurando um envelope pardo. Chegaram mais documentos do cartório de Budapeste, disse ele, colocando o envelope sobre a mesa. E também, uma carta. Sem remetente. Endereço manuscrito. Clara franziu a testa. Pegou a carta e abriu com cuidado. Dentro, uma única frase escrita em húngaro: volte para o Brasil antes que seja tarde. Estão tentando nos assustar, murmurou ela. Estão conseguindo, disse Eduardo, pálido. Isso já ultrapassou qualquer lógica. Isso virou uma guerra, então temos que lutar como quem não tem mais nada a perder, completou Clara, com firmeza. Porque, no meu caso, é verdade. Às 3 da tarde, o tribunal do distrito V estava repleto. Clara usava um conjunto escuro, discreto, mas sua postura era altiva. Ao seu lado, Eduardo parecia contido, uma sombra do empresário arrogante de São Paulo. Mateus, sempre meticuloso, folheava pastas e preparava argumentos. Do outro lado da sala, Erzsébet surgiu com um advogado de terno brilhante demais. Sorriso falso. Ela era loira, elegante, com um olhar calculado e frio. Quando seus olhos cruzaram com os de Clara, houve silêncio. Um reconhecimento silencioso entre duas mulheres muito diferentes, mas igualmente determinadas. O juiz, um homem idoso de olhar severo, entrou e todos se levantaram. Boa tarde. Vamos começar. Mateus tomou a palavra. Apresentou os documentos de Clara, as traduções oficiais, os contatos com o consulado, a cópia do testamento original, o exame de DNA feito com Eduardo e o corpo do tio, já exumado com autorização da justiça húngara. Erzsébet contra-atacou. Disse que vivia com o falecido há mais de 10 anos, que tinha união estável, e apresentou uma certidão lavrada 3 dias antes da morte do homem. Isso é falso, sussurrou Clara para Mateus. A caligrafia não bate com os registros anteriores. Mateus se levantou. Meritíssimo, solicitamos a análise caligráfica e digital dessa certidão, pois há indícios de falsificação. O juiz assentiu. Anotou algo e mandou recolher o documento. Mas o clima ficou ainda mais tenso quando o advogado de Erzsébet acusou Clara de ser uma oportunista brasileira que queria manipular o processo em troca de dinheiro. Eduardo se levantou. Clara Mendes foi professora universitária no Brasil. Fluente em mais de 5 idiomas, com publicações internacionais. Está aqui por mérito, não por interesse. Se não fosse por ela, eu nem saberia que essa herança existia. O juiz bateu o martelo de leve. Ordem, por favor. Deixem que os fatos falem por si. Após 2 horas de audiência, o juiz anunciou, dada a complexidade do caso e as acusações de falsificação documental, esta corte solicitará perícia em todos os documentos apresentados por ambas as partes. O processo está oficialmente aberto, mas ainda sem decisão. Nova audiência em 7 dias. Clara expirou lentamente. 7 dias. Era tudo que tinham. Quando deixaram o prédio do tribunal, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. Eduardo estava calado. Mateus falava ao telefone com o perito caligráfico. Clara caminhava em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade em cada passo. Foi então que perceberam que estavam sendo seguidos novamente. Um carro preto os acompanhava. À distância. Clara parou de andar.
Pegou o celular e fotografou a placa discretamente. Vão nos seguir até quando? Murmurou ela. Acham mesmo que vamos desistir? Eduardo a olhou. Dessa vez, com um tipo de respeito que ia além da gratidão. Clara, você não tem medo de nada? Ela sorriu, cansada. Tenho sim. Só aprendi a andar com ele ao lado. Naquela noite, no quarto do hotel, Clara digitou mais um e-mail para Sofia. Não dava detalhes, como sempre. Mas desta vez, terminou com uma frase diferente. Estou lutando com tudo que sou. E estou ganhando um pouco mais de mim a cada dia. Ela fechou o notebook e deitou-se, mas não dormiu. Na escuridão, sentia que o maior confronto ainda estava por vir. O grande dia chegou. Clara acordou antes do nascer do sol, sentindo um frio no estômago que não vinha do clima húngaro, mas da antecipação. O julgamento definitivo seria naquela manhã, e a pressão era quase física. Eduardo não aparecerá. Para o café, estava no quarto ao lado, em silêncio, preparando-se à sua maneira. Às 8 horas, Clara, Eduardo e Mateus estavam na porta do Tribunal de Família de Budapeste. Ao redor, viam-se repórteres, curiosos e alguns rostos familiares, inclusive o carro preto que o seguirá nos dias anteriores. Um aviso mudo de que nada ali era seguro. Clara, murmurou Eduardo, ajeitando o terno com nervosismo. Se der tudo errado, quero que saiba que não foi em vão. Nada disso. Ela respirou fundo. Vai dar certo. Porque agora a verdade está do nosso lado. E, finalmente, alguém vai escutar. O tribunal estava lotado. O juiz titular do caso, Dr. Tamas Horvatr, era conhecido pela severidade e imparcialidade. Quando entrou na sala, todos se levantaram em respeito. Esta audiência final trata da disputa pela herança de János Lima, cidadão húngaro, falecido em 2023. As partes envolvidas são o sobrinho direto, Eduardo Lima, representado pela tradutora e ex-professora Clara Mendes, e a senhora Erzsébet Nemetne, que se apresenta como viúva do falecido. O juiz fez um gesto. Para começar. Mateus tomou a palavra com precisão. Meritíssimo. A perícia oficial nos documentos apresentados pela senhora Nemetne confirmou a falsificação da certidão de união estável. A assinatura do falecido foi reproduzida digitalmente com software de edição gráfica. A data, alias, correspond a um período em que ele estava internado sem capacidade motora. O murmúrio tomou conta da sala. O advogado de Erzsébet se levantou abruptamente. Protesto. Estamos diante de uma narrativa forçada. A senhora Mendes sequer é advogada. Mas sou linguista forense, respondeu Clara, levantando-se com calma. E fui eu quem detectou a fraude. A perícia apenas confirmou o que a linguagem já dizia. Ela se dirigiu ao juiz. Com sua permissão, posso apresentar um breve resumo da análise? O juiz assentiu com um leve gesto. Clara caminhou até o telão. Com voz clara e firme, pensada. Palavra por palavra, como quem escreve na mente, ela explicou os padrões linguísticos encontrados, os termos jurídicos utilizados de forma anacrônica, e a assinatura digitalmente replicada. E aqui, ela disse, projetando a imagem de dois documentos lado a lado, temos a mesma assinatura, idêntica, com os mesmos pixels, sobreposta. Isso não ocorre com assinaturas reais. É cópia digital. O juiz franziu o senho. Isso é grave. Erzsébet se remexeu na cadeira, inquieta. Além disso, continuou Clara, recebemos um e-mail anônimo com ameaças. Fizemos uma denúncia à polícia, e a placa do carro que nos seguia bate com a de um veículo registrado em nome de um funcionário do cartório envolvido na falsificação. Agora o impacto era total. O juiz bateu o martelo com força. Ordem na sala. 2 horas depois, o julgamento foi suspenso para análise de provas complementares. Quando todos já se preparavam para deixar a sala, o juiz voltou inesperadamente, após revisar as evidências apresentadas, e considerando o laudo técnico da polícia e da perícia caligráfica, esta corte declara nula a pretensão da senhora Nemetne. A herança será integralmente repassada ao herdeiro direto, Eduardo Lima. Um silêncio absoluto. Depois, um suspiro coletivo. Clara fechou os olhos, por um segundo. Eduardo parecia sem ar. Erzsébet se retirou rapidamente, acompanhada pelo advogado, que já evitava os olhares. Mateus sorriu pela primeira vez em dias. Conseguimos. Fora do tribunal, a luz do sol parecia mais clara. Os repórteres se aproximaram, mas Eduardo fez um gesto para que recuassem. Ele olhou para Clara, com os olhos marejados. Você salvou tudo. Minha família. Minha honra. E talvez, até quem eu sou. Clara apenas sorriu. Não salvamos. Resgatamos. Porque isso já era seu. Só precisava alguém que acreditasse em você, mesmo quando você ainda não acreditava. Ele assentiu, emocionado. E quanto à sua parte? Aquele R$ 1.000.000? É pouco. A partir de agora, você tem um lugar fixo na minha empresa. No conselho.
Onde quiser. Clara riu, 1 milhão já me tira da faxina. Mas, talvez eu aceite algo melhor. O quê? Ela ergue o queixo, decidida. Respeito, reconhecimento e estabilidade para mim e para minha filha. O resto, eu construo. Naquela noite, Clara caminhou sozinha pelas margens do Danúbio. As luzes do parlamento refletiam na água escura. Ela ligou para Sofia. Mãe? Disse a menina, do outro lado da linha. Oi, meu amor. Deu tudo certo. Estamos voltando para casa. Contudo. Sofia não respondeu. Apenas chorou. E Clara, pela primeira vez em anos, chorou também. Mas era um choro diferente. Não de dor. De alívio. De recomeço. O avião pousou em Guarulhos às 6h45 da manhã. O céu de São Paulo estava nublado, como se a cidade ainda estivesse acordando de um sonho. Clara Mendes olhou pela janela, com o coração apertado. Depois de tudo o que viveram em Budapeste, pisar novamente em solo brasileiro parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Eduardo Lima, ao lado dela, permanecia em silêncio. Vestia um blazer escuro, sem gravata, e encarava o chão do corredor como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Durante o voo, ele pouco falou. Não por arrogância, mas por algo que Clara começava a reconhecer: introspecção. Uma tentativa real de entender tudo o que tinha acontecido. No saguão do aeroporto, Mateusz Kovács, o advogado húngaro que os acompanhou durante todo o processo, se despediu com um forte aperto de mão. Clara, foi uma honra trabalhar ao seu lado. Nunca vi alguém com tanta firmeza e sensibilidade ao mesmo tempo. A honra foi minha, Mateusz. E, quem sabe, a gente se vê de novo, num Brasil mais justo. Eduardo estendeu a mão a Mateusz, hesitante, mas sincero. Obrigado. Você salvou minha vida. Mateusz sorriu. Não. Quem salvou foi ela, e apontou para Clara. Na saída do aeroporto, Clara viu um rosto que fez seu peito se abrir em felicidade. Sofia. Com uma mochila nas costas e o uniforme da escola, a filha correu e se lançou em seus braços com força. Mãe, eu vi tudo no jornal. Vi você na televisão. Até a professora comentou. Clara riu, emocionada. Ai, filha. Você não imagina o quanto eu queria esse abraço. Eduardo observou a cena à distância. Por um momento, parecia deslocado, um homem rico, cercado por carros de luxo e funcionários, que agora presenciava algo que dinheiro algum podia comprar. Afeto verdadeiro. Quando Sofia se afastou um pouco, olhou curiosa para Eduardo. Você é o moço que quase perdeu a herança? Eduardo engasgou com a pergunta direta, mas logo riu, sem defesa. Sou eu mesmo. Mas a sua mãe me salvou. Sofia o encarou com olhos atentos. Então, se ela te salvou, você vai ajudar ela de volta, né? Clara tentou mudar de assunto com um riso nervoso, mas Eduardo se agachou, ficando na altura da menina. Prometo que vou. E não só uma vez. Sempre que ela quiser. 2 dias depois, Clara voltou à sede da empresa. Mas, desta vez, não entrou pela porta dos fundos. Vestia uma roupa simples, mas elegante. Cabelo preso, postura firme. Ainda sentia o olhar curioso dos colegas. Alguns disfarçavam. Outros vinham abraçá-la, dizendo que sempre souberam que ela era diferente. Clara, com a serenidade de quem passou por muito mais que fofocas, apenas sorria com gentileza. Na sala da diretoria, Eduardo a esperava. Havia mandado instalar uma nova placa na porta. Diretoria de Relações Internacionais, Clara Mendes. Ela entrou devagar, como se ainda duvidasse que aquele espaço agora era seu. Eu não sei o que dizer, confessou. Então deixa que eu digo, respondeu Eduardo, se levantando. Você mudou minha vida. E, mais do que isso, me fez ver quem eu era. A arrogância, a prepotência, a incapacidade de ver talento onde não há diploma estrangeiro ou sobrenome importante. Ele respirou fundo. A empresa precisa de gente como você, que entende de línguas, sim, mas também de pessoas, que resolve problemas sem passar por cima de ninguém. Clara se aproximou da janela, olhou a cidade lá fora e murmurou. A vida dá voltas, Eduardo. Mas só gira pra frente se a gente aprender com o que passou. Ele assentiu. Seu salário será de R$ 25 mil por mês. Com bônus semestral, participação nos lucros e plano de saúde vitalício para você e Sofia. E mais, quero você no conselho da empresa, com poder de voto. Você aceita? Clara demorou alguns segundos antes de responder. Por dentro, o coração batia como tambor. Pensou nos anos de faxina, nas noites sem dormir, nas injustiças engolidas em silêncio. Pensou em Sofia. Pensou nela mesma. Eu aceito. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, Eduardo reuniu toda a equipe da empresa. Pela primeira vez, usou o auditório de conferências não para falar sobre metas ou lucros, mas para anunciar uma mudança estrutural. A partir de hoje, disse ele, com voz firme, criamos o programa Horizonte Aberto. Uma iniciativa
para investir em talentos esquecidos. Vamos oferecer bolsas de estudo, apoio psicológico e oportunidades reais de crescimento para quem está dentro da empresa, mas nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Alguns funcionários se entreolharam. Surpresos, essa mudança nasceu com uma pessoa, Clara Mendes. Alguém que muitos de vocês conheciam apenas como funcionária da limpeza. Pois saibam que ela agora é diretora da empresa. E estará ao meu lado na reestruturação que começa agora. Clara subiu ao palco. O microfone parecia gigante nas mãos. Mas sua voz saiu limpa, tranquila, quase maternal. Eu não vim aqui para ensinar. Vim para lembrar vocês do que todos já sabem. Ninguém é menos por causa do cargo que ocupa. O que muda o mundo são as decisões que a gente toma. E eu estou pronta para tomar as certas, junto com vocês. E, naquele momento, pela primeira vez, Clara ouviu aplausos não de pena, não de surpresa, mas de respeito. Clara chegou cedo à empresa. Muito antes do expediente começar. Estava sentada em sua nova sala, olhando para a mesa ainda vazia, quando a luz da manhã atravessou as persianas e iluminou seus olhos. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que pertencia àquele espaço. A placa com seu nome brilhava discreta. Clara Mendes, diretora de Relações Internacionais. Ela passou os dedos sobre as letras, como quem ainda precisava se convencer de que aquilo era real. Respirou fundo e abriu o notebook. E-mails. Convites para reuniões. Documentos para revisar. Parcerias internacionais aguardando sua análise. Mas o que mais chamava sua atenção era um e-mail de um nome inesperado: Ana Paula, antiga reitora da universidade onde Clara lecionava antes de ser demitida. Prezada Clara, acompanhei pelas notícias sua atuação brilhante no caso internacional da Herança Lima. Estou impressionada. A universidade gostaria de convidá-la para uma conferência sobre multilinguismo e diplomacia. Seria uma honra tê-la conosco novamente, agora como convidada especial. Atenciosamente, Ana Paula Ribeiro. Clara recostou-se na cadeira. Sentiu uma mistura de orgulho e ironia. A mesma universidade que a descartou por denunciar corrupção agora queria a presença dela como símbolo de prestígio. O mundo dava voltas, sim. Mas só respeitava quem continuava de pé. Perto das 10 da manhã, Clara fez questão de circular pela empresa. Não como chefe distante, mas como alguém que queria ouvir. Cumprimentava recepcionistas, motoristas, operadores de logística. Alguns ainda não sabiam como reagir. Acostumados com a imagem da faxineira que sumiu, não sabiam como encarar a nova diretora. Na área de carga, um funcionário chamado Tiago a abordou. Dona Clara, posso perguntar uma coisa? Claro, Tiago. Pode perguntar o que quiser. A senhora vai mesmo continuar falando com a gente? Ou agora vai só ficar na sala do andar de cima? Clara sorriu. Tiago, se eu esquecer de onde eu vim, eu não sirvo para estar onde estou. Meu cargo não me torna melhor que ninguém. Ele só me dá mais responsabilidade. Tiago assentiu, aliviado. E logo outros colegas se aproximaram, como se o gesto dele tivesse quebrado uma barreira invisível. Na hora do almoço, Eduardo apareceu na sala de Clara com 2 marmitas nas mãos. Trouxe comida de verdade. Feita pela dona Lourdes lá do refeitório. Espero que ainda goste de feijão com farinha. Clara arqueou as sobrancelhas. Surpresa, Eduardo Lima comendo marmita? Isso eu preciso registrar. Ele riu. Estou tentando aprender algumas coisas. Inclusive, que comida boa não depende de restaurante caro. Sentaram-se juntos na pequena mesa da sala dela. Comiam devagar, entre silêncios confortáveis, sabe? Disse ele, mexendo no arroz com o garfo. Esses últimos dias me fizeram rever muita coisa. Eu achava que era invencível. Que o dinheiro resolvia tudo. E quase perdi 20 milhões de euros por não confiar em quem estava do meu lado o tempo todo. Clara olhou para ele. Atenta, você não perdeu? E, mais importante, aprendeu? Isso. Já é muito para quem vem de onde você veio. Eduardo hesitou por um segundo. A propósito, tenho pensado em mudar algumas coisas. Vender parte da empresa, investir em projetos sociais. Você toparia me ajudar com isso? Ela não respondeu de imediato. Estava processando a ideia. Um homem que, semanas antes, zombava dela no corredor agora queria transformar a empresa, com ela ao lado. Se for para fazer direito, eu topo. Mas não como assistente. Como parceira. Ele sorriu, já era exatamente isso que eu esperava. Ouvir. Na semana seguinte, o programa Horizonte Aberto começou a dar frutos. 3 funcionários da limpeza foram convidados a participar de cursos de idiomas oferecidos pela própria empresa, em parceria com uma ONG. O motorista Elias, que sempre sonhou em ser tradutor, começou a ter aulas de inglês. Em uma reunião geral, Clara apresentou os primeiros resultados com gráficos simples e linguagem acessível. Todos entendiam o que estava sendo feito. E por quê? A gente não está aqui só para bater meta, disse ela.
Estamos aqui para abrir caminho. Para provar que talento não tem crachá fixo, nem endereço certo. Eu sou a prova viva disso. Eduardo, presente na plateia, cruzou os braços e acenou com a cabeça, em silêncio. Agora, ele entendia que liderar não era mandar. Era ouvir. Era reconhecer. Era, acima de tudo, confiar. Num final de tarde, Clara voltou ao local onde tudo começou. A sala de limpeza. Estava vazia, cheirando a sabão e nostalgia. Encostou-se na parede e fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de quantas vezes chorou ali, em silêncio. De quantas palavras teve que engolir. De quantas vezes duvidou de si mesma. Mas agora, ao abrir os olhos, viu uma nova placa na porta. Sala de treinamento Clara Mendes, capacitação e oportunidades. Sorriu. Não porque seu nome estava ali, mas porque, naquele espaço, outras histórias como a dela poderiam começar. Na manhã de uma sexta-feira ensolarada, Clara estacionou o carro próximo à Universidade de São Paulo, com o coração batendo acelerado. Não era a primeira vez que visitava aquele campus. Antes, viera como mãe, nos processos seletivos da filha. Agora, pisava ali como convidada especial da cerimônia de recepção dos calouros da Faculdade de Medicina. Sofia Mendes havia passado em primeiro lugar no vestibular. E não era qualquer vestibular. Era o mais concorrido do país. Clara observava a filha de longe, entre alunos sorridentes, pais emocionados e professores de jaleco. Sofia vestia jeans, camiseta branca e segurava uma pequena mochila preta. Tinha os olhos marejados, e ao ver a mãe, correu em sua direção. Mãe, disse, jogando os braços ao redor dela. Clara a abraçou com força, com orgulho e emoção, transbordando sem nenhuma palavra. Por um momento, as duas apenas ficaram ali, sentindo o peso do que haviam conquistado juntas. Mais tarde naquele mesmo dia, de volta à empresa, Clara foi surpreendida por uma reunião extraordinária organizada por Eduardo. Ele, agora menos formal, vestia apenas uma camisa azul clara dobrada até os cotovelos. No centro da sala, um painel mostrava o título: Reconhecimento Oficial do Consulado Húngaro. Meus amigos, disse Eduardo diante dos funcionários. Hoje não vamos falar de lucros nem de contratos. Vamos falar de pessoas. De coragem. De justiça. Os funcionários cochichavam, curiosos. Há pouco mais de um mês, eu recebi uma carta em húngaro que poderia ter mudado minha vida. Continua. Mas quem mudou minha vida foi a pessoa que teve coragem de se levantar, mesmo sendo ignorada, e mostrar que conhecimento e dignidade não se limpam com vassoura. Eles brilham por si. Clara estava sentada, surpresa. Eduardo virou-se para ela. Agora com um envelope em mãos. Clara Mendes, em nome do Consulado-Geral da Hungria no Brasil, tenho a honra de entregar a você a condecoração de honra diplomática, por sua atuação no caso Lima, que evitou um golpe milionário e ajudou a manter a integridade jurídica entre nossos países. A sala se encheu de aplausos. Clara se levantou, emocionada. Ao receber o envelope com o selo dourado do governo húngaro, viu que dentro havia um certificado oficial e uma notícia inesperada. Que é isso? Murmurou. Eduardo, sorrindo, respondeu: é a confirmação da sua nacionalidade húngara. Honorária. Eles reconheceram sua contribuição como algo digno de cidadão de mérito. E, eu também recebi a mesma honra. Por isso que agora somos colegas de passaporte. Clara riu, incredulidade. Nunca imaginei que limpar me levaria à Europa. E muito menos a diplomacia, às vezes, respondeu Eduardo. É no chão que a gente encontra o que os outros perderam por arrogância. Nos dias que se seguiram, Clara foi convidada para diversas entrevistas, seminários e até para escrever um artigo sobre inteligência linguística aplicada à diplomacia corporativa. O nome dela circulava não apenas entre profissionais de RH, mas entre jornalistas, ativistas e educadores. Mas ela permanecia fiel à essência. Sempre voltava ao setor de limpeza da empresa, agora transformado em um núcleo de formação, onde novos cursos eram oferecidos a funcionários de base. Ela fazia questão de dar aula aos sábados. Numa dessas aulas, uma das funcionárias, chamada Rita, a olhou com admiração e disse: Dona Clara, a senhora acha mesmo que eu, com 53 anos e só o ensino fundamental, posso aprender húngaro? Clara sorriu e respondeu com voz firme, mas gentil: Rita, o idioma mais difícil do mundo é aquele que dizem que você não pode aprender. E é exatamente esse que você vai dominar. Na casa dos Mendes, a vida também mudava. Sofia passava os dias entre a universidade e os estudos, mas sempre encontrava tempo para almoçar com a mãe, ao menos 2 vezes por semana. Em uma dessas ocasiões, ao sentarem à mesa, Sofia puxou do bolso um pequeno bilhete. Olha só. O que deixaram no meu armário da faculdade, disse ela, entregando à mãe. Clara leu em voz alta: Parabéns pela vaga, caloura número 1.
Mas, acima de tudo, parabéns por ter uma mãe como a sua. Ela inspira o Brasil inteiro. Assinado. Uma admiradora anônima. Clara sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Às vezes eu achava que tudo isso era só resistência, só sobrevivência. Mas ver você aqui, com esse sorriso, nessa cadeira, me mostra que valeu a pena cada humilhação, cada noite acordada, cada centavo contado. Sofia segurou a mão da mãe. Mãe, você não só mudou minha vida. Você mudou o mundo de muita gente que nem sabe seu nome. Na parede da sala de Clara, agora havia 2 quadros. Um era uma foto dela limpando o corredor da empresa, segurando o esfregão. O outro era uma foto recente. Ela de blazer escuro, ao lado do embaixador da Hungria. A legenda no primeiro dizia: nunca se esqueça de onde você veio. A legenda no segundo: nunca aceite que esse seja o seu limite. E entre esses 2 extremos, Clara Mendes caminhava firme. Não como símbolo de superação, mas como ponte viva entre o invisível e o possível. As manhãs na empresa Lima Esportes já não começavam com gritos no corredor, portas batendo ou ordens ríspidas pelo telefone. Desde que Eduardo Lima voltou de Budapeste e oficializou a nomeação de Clara Mendes como diretora de Relações Internacionais, o ambiente ganhará um novo tom, mais humano, mais calmo, mais respeitoso. Era uma segunda-feira chuvosa, mas Clara chegou sorrindo como sempre. Vestia um tailleur cinza claro, cabelo preso em coque simples, e segurava uma pasta com documentos. Cumprimentava os colegas pelo nome, de todas as áreas, do almoxarifado à diretoria. Para ela, não existia gente de cima ou gente de baixo. Existia gente. Bom dia, Dona Clara, disse o segurança José, abrindo o portão principal com um gesto cordial. Bom dia, Zé. E como está Dona Lourdes? Respondeu ela, enquanto entrava. Melhorando, graças a Deus. A senhora mandou aquele chá húngaro, e ela adorou. Clara riu, já caminhando pelos corredores. Sim, agora era comum ela trazer pequenos presentes dos países com os quais mantinha contato. Um chá da Hungria, um lenço da Croácia, uma caneta da Romênia. Não como ostentação, mas como elo. Como ponte entre culturas. Como lembrança de que o mundo não tem fronteiras para quem respeita o próximo. Na sala de reuniões, Eduardo esperava ao lado de 2 executivos. O velho Eduardo, o arrogante, o impaciente, já não era mais o mesmo. Seu semblante era mais leve, sua voz menos cortante. Ele esperava Clara com uma leve inquietação, como quem dependia da palavra dela. Clara, pode nos explicar de novo essa parceria com o grupo de logística de Debrecen? Perguntou ele, apontando para o telão. Claro, respondeu ela, conectando seu notebook. O grupo húngaro é especializado em rotas ferroviárias sustentáveis, e isso pode reduzir nosso custo em 18% no transporte europeu. Além disso, eles aceitam cláusulas de transparência na auditoria ambiental, o que é bom para o bolso e para a imagem da empresa. Um dos executivos murmurou, e pensar que ela era do setor de limpeza. Eduardo interrompeu, firme mas sem agressividade. Não era. Ela estava no setor de limpeza. E se ela limpava o chão com excelência, imagine o que faz com acordos internacionais. Clara sorriu, discretamente. Não por vaidade, mas por saber que, ali, algo realmente havia mudado. Com sua nova função, Clara implantou o programa Idiomas para Todos. Cada funcionário tinha direito a um curso gratuito por ano. Inglês, espanhol, francês, alemão, húngaro, a escolha era livre. O curso era online, com suporte presencial 2 vezes por semana. Ela mesma deu as primeiras aulas de húngaro. Aos interessados, 15 pessoas se inscreveram no primeiro mês. No segundo, já eram 50. Além disso, criou o Clube das Ideias, onde funcionários de qualquer setor podiam sugerir melhorias para a empresa. Desde métodos de economia de energia até mudanças no cardápio da cantina. As melhores ideias ganhavam prêmios simples, mas significativos. Um dia de folga, um almoço com Clara, um livro escolhido a dedo. Em uma das reuniões do clube, um jovem do setor de carga levantou a mão. Dona Clara, eu pensei, por que não traduzir nosso manual de embarque para Libras? Meu irmão é surdo, e vejo que muita gente perde oportunidade por isso. Clara respondeu na hora, excelente ideia, Carlos. Vamos fazer isso juntos. E fez. Em 3 semanas, o manual estava traduzido, e um novo funcionário com deficiência auditiva foi contratado. Mas nem tudo eram flores. Em uma reunião de acionistas, um dos conselheiros mais antigos, Sr. Márcio, questionou a nova direção da empresa. Eu respeito o trabalho da Clara, mas estamos nos afastando demais do foco comercial. Essas iniciativas sociais, inclusão, clubes, bolsas. Isso realmente gera lucro? Eduardo respirou fundo. Antes, ele teria defendido o argumento do lucro acima de tudo.
Mas agora, Sr. Márcio, quando eu recebia processos trabalhistas, quando a rotatividade de funcionários era alta, quando ninguém confiava nos meus contratos, isso também era comercial. Só que com prejuízo. Ele olhou para Clara, depois para os demais. Hoje, temos engajamento. Temos talentos internos. Temos visibilidade internacional. A Clara não só recuperou minha herança. Ela salvou minha empresa da mediocridade. Clara, sentada ao lado, apenas assentiu com a cabeça. Sabia que palavras demais, às vezes, atrapalham. Mais do que ajudam. Ao final daquela semana, recebeu uma mensagem da coordenadora de RH. Clara, temos uma visita marcada da ONG Mulheres Invisíveis. Elas querem conhecer seu trabalho. Podemos organizar algo? Clara respondeu sem hesitar. Sim. Mas não sou só eu. Quero apresentar a equipe de limpeza, o pessoal da portaria, os tradutores internos. Porque ninguém faz mudança sozinho. Na sexta-feira, o auditório estava cheio. Jornalistas, ativistas, funcionários, até estudantes de administração. Clara subiu ao palco com um microfone simples e começou seu discurso com uma frase direta, que ficou registrada em vídeos e matérias. Um dia, um chefe gritou: "Te dou meu salário se você entender isso aqui", disse ela, segurando uma cópia da carta em húngaro. Hoje, ele não só me deu o salário, me deu o respeito. E eu devolvi em forma de valor. Aplausos. Muitos. Mas Clara não se emocionava com o barulho. Ela se emocionava com os olhares. Atentos, os olhos brilhando de quem finalmente entendia que talento não tem cargo. E que o mundo muda quando alguém tem coragem de se levantar, mesmo com a vassoura na mão. A fama de Clara Mendes ultrapassou os muros da empresa Lima Esportes com a mesma rapidez com que se espalha uma boa história. O vídeo do seu discurso no evento da ONG Mulheres Invisíveis alcançou mais de 2 milhões de visualizações em uma semana. Veículos como Folha de São Paulo, O Globo e até uma rede internacional de notícias publicaram matérias com títulos como "De faxineira a diretora, a mulher que virou o jogo corporativo". No início, Clara achou engraçado. Depois, assustador. Seu telefone não parava de tocar. Eram convites para palestras, entrevistas, colunas em jornais, parcerias educacionais. Universidades queriam que ela ministrasse workshops. Escolas públicas a chamavam para conversar com alunas sobre empoderamento. Empresas de recursos humanos queriam seu selo de inclusão. Clara, que nunca gostou dos holofotes, respirava fundo antes de cada resposta. "Se eu puder ajudar sem virar celebridade, eu aceito", dizia, sempre com tom calmo, quase pedagógico. Certa noite, em casa, sentada na mesa de jantar com Sofia, Clara contava sobre um convite para participar de uma conferência internacional em Genebra. "Eles querem que eu fale sobre liderança regenerativa". "Nem sei direito o que é isso", disse, rindo. Sofia, já no segundo semestre de medicina, respondeu com maturidade: "Mãe, você virou um símbolo. Mas não esquece que símbolo também pode ser explorado. Eles querem sua imagem. Nem todos querem sua ideia". Clara ficou em silêncio. Ela sabia que a filha tinha razão. Nos últimos meses, sentiu que sua imagem estava sendo moldada por outros. Em uma entrevista, disseram que ela tinha vencido por esforço pessoal, sem a ajuda de ninguém. Ela corrigiu o jornalista: "Venci. Porque tive rede de apoio. Uma filha que me fortaleceu. Colegas que não riram de mim. Um homem arrogante que, mesmo sem querer, me deu uma chance. Ninguém sobe sozinha". Mas a frase foi cortada na edição. Na manhã seguinte, durante uma reunião com a equipe de comunicação da empresa, Clara fez um pedido claro: "Não quero que minha história seja vendida como milagre. Quero que ela sirva como modelo viável, reproduzível. A exceção não muda o sistema". O exemplo sim. Um dos analistas comentou: "Mas, dona Clara, a mídia quer emoção, superação. Quer transformar a senhora em um case de sucesso. Eu não sou um case", respondeu, com firmeza. "Eu sou consequência de escolhas certas, e de um sistema que quase me esmagou". Silêncio na sala. Não era bronca. Era verdade. E a verdade, dita sem gritar, costuma ser ainda mais poderosa. Na mesma semana, Clara foi convidada a participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre inclusão no mercado de trabalho. Ela quase recusou, mas Sofia insistiu: "Vai, mãe. Dessa vez é para mudar política, não para alimentar manchete". No plenário, sentou-se ao lado de especialistas, políticos, lideranças comunitárias. Quando chegou sua vez de falar, Clara não usou termos técnicos. Contou sua trajetória com simplicidade e honestidade. "O Brasil tem milhões de Claras. A diferença é que eu tive uma chance de falar. Mas quantas mulheres com doutorado hoje limpam chão em silêncio? Quantas são invisíveis porque seus diplomas estão manchados de preconceito?". Alguns deputados aplaudiram.
Outros, apenas anotaram. Um deles cochichou, essa aí devia ser ministra. No dia seguinte, Clara recebeu uma ligação inesperada do Ministério da Igualdade Social. A ministra queria conhecê-la pessoalmente. Clara, o país precisa de pessoas como você na elaboração de políticas públicas. Gostaria que nos ajudasse como consultora. Clara sorriu, mas hesitou. Ministra, com todo respeito. Eu ainda trabalho. Ainda tenho boletos. E uma filha na USP. A ministra riu do outro lado, e é por isso mesmo que precisamos de você. Porque quem está no topo geralmente esquece do chão. E a senhora conhece bem os dois. Após conversar com Sofia, Eduardo e Mateus Kovacs, seu amigo húngaro e conselheiro jurídico, Clara aceitou a proposta, desde que pudesse continuar seu cargo na Lima Esportes em modelo híbrido. Eu só aceito se continuar sendo Clara Mendes. Sem salto alto. Sem terninho branco. Sem esconder minha história, declarou. À noite, sentada na varanda, Clara olhava o céu. Sofia chegou com uma xícara de chá. E aí, mãe? Vai virar política agora? Não, filha. Vou tentar evitar que a política continue ignorando quem é como eu fui. Você tem medo? Clara olhou para a filha, com olhos firmes. Tenho medo de ser usada. Medo de virar vitrine. Mas mais medo ainda de me calar. Sofia sorriu. Naquela noite, mãe e filha ficaram em silêncio. Um silêncio bom. De quem entende que, às vezes, o maior poder está em saber quando falar. E quando apenas existir já é um ato de resistência. Os ventos da mudança que sopravam sobre a vida de Clara também trouxeram tempestades. Com a crescente visibilidade, vieram críticas, acusações e até ameaças veladas. Certa manhã, ao chegar ao prédio da empresa, Clara notou algo diferente. No portão, havia um cartaz com letras garrafais escritas à mão: merece promoção ou é só mais uma militante travestida de heroína? Ela parou por alguns segundos. Lou, Respirando. E entrou. Na mesa dela, havia mais 2 bilhetes. Anônimos. Um dizia, volta pra vassoura. O outro, você só está onde está por pena. Ela não chorou. Não naquele momento. Mas a mão tremia ao pegar a xícara de café. O cheiro do pó recém-passado misturava-se à lembrança do que já viveu. O preconceito velado, os risos abafados no corredor, o silêncio quando ela entrava na sala de reuniões. À tarde, reuniu sua equipe de comunicação. Não quero que escondam isso. Quero que usem. Vamos transformar essa dor em dados. Eles criaram uma campanha interna chamada Ninguém Sobe Sozinho, onde funcionários compartilhavam suas trajetórias, suas barreiras e suas conquistas. O impacto foi imediato. Pessoas do setor de logística, do financeiro, da segurança, começaram a se sentir vistas. Uma colaboradora de 58 anos, que trabalhava como copeira, escreveu em um mural virtual: Obrigada, Dona Clara. Pela primeira vez, senti que minha voz também importa. Mas o mundo lá fora ainda era cruel. Durante uma palestra que Clara deu em uma universidade privada, um jovem interrompeu: a senhora acha justo virar símbolo só porque limpava banheiro? Isso não. É romantizar a miséria. Clara olhou para ele. Não com raiva. Com serenidade. O que é injusto é ignorar quem limpa o banheiro como se não existisse. Eu não quero ser símbolo. Eu quero ser aviso. Tem muita gente capaz sendo desperdiçada porque o crachá não diz, doutora. A sala ficou em silêncio. Depois, aplausos. Mas Clara sabia que nem todos batiam palmas por concordar. Alguns batiam por constrangimento. Numa manhã de sábado, ao abrir seu e-mail, Clara encontrou uma mensagem inesperada. Assunto: Premiação Internacional, Budapeste. Texto: Prezada Senhora Clara Mendes. Em reconhecimento à sua contribuição para a valorização da cultura húngara no exterior e por seu papel humanitário na resolução de um caso internacional de herança envolvendo direitos transnacionais, temos o prazer de informá-la que a senhora será homenageada com a Medalha de Honra, Civitas Europa. A cerimônia ocorrerá no Palácio Gresham, Budapeste. Aguardamos sua confirmação. Ela leu o texto 3 vezes. Depois ligou para Mateus Kovacs, agora advogado da ONU em Genebra. Mateus, isso é real, real e merecido. Clara. Sua coragem mudou muita coisa por aqui também. Você deu rosto à justiça. A viagem para Budapeste foi marcada para o fim do mês. Sofia insistiu em ir junto. Eduardo também. Dessa vez, ele comprou 3 passagens executivas e fez questão de reservar o mesmo hotel da primeira vez que estiveram lá, como um tipo de redenção silenciosa. No voo, Eduardo comentou: engraçado, da última vez, eu vim achando que ia perder tudo. Agora, volto porque você me ensinou o que é ganhar de verdade. Clara sorriu. E o que você ganhou? A capacidade de ouvir. E de admitir que, às vezes, quem mais sabe é quem mais foi calado. A cerimônia em Budapeste foi elegante e emocionante.
Clara usava um vestido simples, azul marinho, com um broche em forma de livro no ombro esquerdo, presente de Sofia. Quando subiu ao palco, as luzes a deixaram por alguns segundos sem enxergar a plateia. Mas ela não tremeu. Eu não vim aqui como símbolo, nem como exceção. Vim como alguém que representa milhões. Porque a verdadeira herança que recebi não foram os milhões de euros, e sim o direito de ser escutada. E meu dever agora é garantir que outras vozes também encontrem espaço. Obrigada. O aplauso foi longo. Clara olhou para Sofia, que chorava com orgulho. Eduardo, ao lado, aplaudia de pé. Na volta ao Brasil, Clara tomou uma decisão inesperada. Chamou Eduardo para conversar. Estou renunciando ao cargo de diretora. Ele arregalou os olhos. Mas por quê? Vai aceitar um ministério? Não. Vou criar o meu próprio projeto. Uma rede de formação e recolocação de mulheres com diploma esquecido. Quero dar a outras Claras a chance que eu tive. Só que sem precisar de sorte. Eduardo ficou em silêncio. Depois, riu. É claro que eu vou patrocinar isso. Não pedi isso, mas eu devo isso. E não só a você. Devo ao homem que aprendi a ser por sua causa. E assim nasceu o Instituto Clara Mendes. Nos primeiros 6 meses, mais de 200 mulheres foram capacitadas e recolocadas no mercado formal. O projeto crescia, com apoio internacional e reconhecimento do MEC. Mas Clara seguia como sempre, sem ostentação, sem vaidade. E sempre present. Para Sofia, que agora sonhava em ser médica voluntária na África. Certa noite, ao apagar as luzes do pequeno escritório do Instituto, Clara parou diante de uma parede com fotos de mulheres formadas pelo programa. Tocou uma das imagens e disse: baixinho, agora sim, eu herdei o que importa. O Instituto Clara Mendes completava seu primeiro ano de vida com resultados impressionantes. Das 347 mulheres atendidas, 198 estavam empregadas formalmente, 41 abriram seus próprios negócios e outras 23 retornaram à universidade. A iniciativa começava como um grão de esperança e agora se espalhava como um campo de possibilidades reais. Naquela manhã de segunda-feira, Clara chegou cedo ao escritório no bairro do Brás, em São Paulo. Era dia de formatura da turma de abril. As cadeiras da sala de eventos estavam sendo organizadas pelas alunas. Algumas levavam filhos pequenos no colo enquanto terminavam os ensaios da cerimônia. O cheiro de café fresco e pão de queijo se misturava com risadas nervosas e conversas. Enamoradas. Dona Clara. A senhora pode olhar nosso discurso? Gritou Lúcia, 52 anos, ex-empregada doméstica e agora assistente administrativa em uma empresa parceira do Instituto. Clara se aproximou com um sorriso gentil. Claro que posso. Vocês escreveram juntas? Sim. Mas eu vou ler a parte que fala do renascimento. Clara sentou-se na primeira fileira e ouviu atentamente. A emoção na voz de Lúcia era tão real que chegou a prender a respiração. Quando terminou, todos na sala aplaudiram. Está lindo, Lúcia. E verdadeiro. É exatamente isso que o Instituto quer, ajudar cada mulher a se reescrever, disse Clara, com os olhos marejados. Enquanto a cerimônia se preparava, Eduardo Lima chegou discretamente, sem terno caro, sem assessores, apenas com um pequeno presente. Nas mãos, vim trazer isso para você, Clara, disse ele, entregando uma caixa de madeira escura. O que é? Perguntou ela, surpresa. Um troféu simbólico. Ninguém vai ver. Não é público. Mas é o prêmio de pessoa que mudou a minha vida. Só você tem esse. Clara riu. Você está sentimental hoje? Sentimental? Não. Grato. Eles sentaram-se ao fundo da sala enquanto as luzes se apagavam e a cerimônia começava. Discursos, vídeos, fotos antigas e relatos de superação emocionaram todos. Quando uma das formandas disse que o curso havia salvado sua autoestima, Eduardo segurou o próprio queixo para conter o choro. Depois, já do lado de fora, ao ver as mulheres tirando fotos com os certificados na mão, ele comentou: você não salvou só essas mulheres, Clara. Você construiu pontes entre mundos que não se olhavam. Clara ficou em silêncio por um instante. Depois disse: mas ainda tem muita ponte para construir. O preconceito não acabou. Só está mais silencioso agora. Na semana seguinte, Clara recebeu um convite para palestrar em um congresso internacional sobre reinserção social de mulheres no mercado de trabalho. O evento aconteceria em Lisboa, e ela seria a única brasileira. Na mesa principal, Sofia, agora no 3º ano de medicina, insistiu em acompanhá-la. Vai ser bom para mim também, mãe. Quero ouvir essas mulheres. Me inspira. No voo, Clara folheava o discurso que preparara. Tinha reescrito 7 vezes. Não queria ser formal demais, nem sentimental demais. Queria que fosse direto, honesto, humano. Queria que cada palavra tocasse. Chegando a Lisboa, foram recepcionadas por uma equipe do consulado. Na véspera da palestra, ela e Sofia caminharam às margens do Tejo.
O sol dourado refletia sobre a água tranquila. Clara segurava um caderno de anotações enquanto a filha admirava. Os prédios antigos, mãe. Você já se perdoou? Perguntou Sofia. Do nada. Clara parou. Pelo quê? Por ter se calado tanto tempo. Por ter deixado te diminuírem. Por ter engolido tanto orgulho para sobreviver. A pergunta a pegou desprevenida. Ela sorriu, com um nó na garganta. Acho que não. Acho que, no fundo, ainda carrego uma culpa por não ter lutado mais cedo. Mas sabe, hoje entendo que sobreviver já foi um tipo de luta, e agora você vive. De verdade, respondeu Sofia, segurando sua mão. Na manhã da palestra, Clara se levantou cedo. Colocou um vestido discreto, prendeu os cabelos e passou um leve batom vinho, um gesto simples que resgatava sua feminilidade tantas vezes esquecida. No palco, diante de quase 1000 pessoas de diversos países, Clara sentiu o frio na barriga. Mas não hesitou. Meu nome é Clara Mendes. E eu descobri, aos 44 anos, que não basta ser qualificada. É preciso que alguém escute. É preciso que alguém acredite. E, se ninguém acreditar em você, então você precisa ser a primeira a se levantar. Ela contou sua história, sem exageros, sem floreios. Falou do chão que limpou, das portas fechadas, do preconceito velado. Mas também falou do instituto, das mulheres que floresceram, das empresas que mudaram suas práticas. Ao terminar, foi aplaudida de pé. Algumas mulheres na plateia choravam. Depois da palestra, foi procurada por representantes de ONGs da França, Suécia e Moçambique, interessados em replicar o modelo do Instituto. Clara trocou contatos, fez anotações e prometeu conversar com calma. Mas, naquele momento, o que mais a emocionou foi uma jovem intérprete de Libras que se aproximou. Senhora Clara, minha mãe voltou a estudar por causa de uma reportagem sobre a senhora. Ela dizia: se a Clara aguentou tudo aquilo e ainda fez o que fez, eu posso pelo menos tentar. Clara abracou com força. E, pela primeira vez em muito tempo, chorou em silêncio. Não de dor, de gratidão. O retorno de Clara ao Brasil foi discreto. Sem imprensa, sem homenagens oficiais. Mas algo havia mudado. Na chegada ao aeroporto de Guarulhos, um funcionário da limpeza se aproximou e disse com timidez: Dona Clara, minha esposa viu a senhora no YouTube. Ela também era professora. Foi demitida. Está pensando em recomeçar. A senhora deu esperança para ela. Clara sorriu, tocada com a sinceridade daquele gesto. Diga a ela que não é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, respondeu, segurando a alça da mala como quem carrega não só bagagem, mas uma missão. No instituto, as coisas iam além do esperado. Empresas de outros estados começaram a entrar em contato oferecendo vagas exclusivas para mulheres em vulnerabilidade. Um banco propôs parceria para oferecer microcrédito às alunas que quisessem empreender. Uma editora convidou Clara a escrever um livro. Clara, no entanto, se mantinha com os pés no chão. Não vamos crescer sem estrutura. Quero que cada mulher aqui tenha acompanhamento de verdade, disse em reunião com a equipe. Janaína, coordenadora pedagógica, concordou. Melhor crescer devagar e com qualidade do que virar moda e se perder. Enquanto isso, Eduardo Lima também mareva silenciosamente. Ele, que antes comandava sua empresa com punho de ferro e sarcasmo, agora circulava pelo setor de RH com escuta ativa. Criou uma política de promoção interna e abriu um programa de estágio para mãe solo. Clara me ensinou que talento não escolhe CEP, ele disse em uma entrevista para uma revista de negócios. Mas o mercado, infelizmente, ainda escolhe. Então, cabe a nós corrigir essa distorção. Na sede da empresa, um novo mural foi instalado. Tinha o título Histórias que Inspiram, com fotos e relatos de funcionárias promovidas, mães que conseguiram estudar, e colaboradores que antes eram invisíveis. Um dia, Clara foi convidada para visitar uma penitenciária feminina em Guarulhos. A ideia era oferecer oficinas de preparação para o mercado de trabalho às detentas que estivessem em fase final de cumprimento de pena. Ela hesitou. Será que estou preparada para isso? Mas Sofia, firme, respondeu: Mãe, se tem alguém que entende de julgamentos e recomeços, é você. Clara aceitou. Ao entrar na ala da penitenciária, sentiu um frio na espinha. O portão de ferro, o som das trancas, os olhares desconfiados. Mas quando começou a falar, tudo mudou. Eu não estou aqui para dar lição de moral. Eu estou aqui porque também já fui considerada descartável. As internas escutaram em silêncio. Depois, uma delas, chamada Tainá, levantou a mão. Dona Clara, eu queria saber, a senhora teve medo de fracassar quando decidiu tentar? De novo, Clara respondeu sem hesitar, todos os dias. Mas descobri que pior do que fracassar, é nunca ter tentado. A parceria com o sistema prisional virou referência. Meses depois, Tainá saiu em liberdade e foi contratada como auxiliar de
almoxarifado em uma das empresas parceiras do Instituto. Em um almoço de equipe, emocionada, ela abraçou Clara e disse: "Obrigada por não olhar para mim como o mundo olha." Clara respondeu, com voz calma: "Eu olho como alguém que também precisou ser enxergada." Um sábado de sol trouxe mais uma surpresa. Um convite para participar de um painel especial na ONU, em Genebra, com foco em direitos humanos e mobilidade social de mulheres latino-americanas. Desta vez, Eduardo insistiu em ir junto. "Eu sei que não é meu lugar de fala, mas quero estar lá, como prova de que até o opressor pode mudar, se estiver disposto a escutar." Clara sorriu: "Então venha. Mas leve o ouvido aberto e o ego em casa." No painel, Clara contou sua trajetória mais uma vez. Desta vez, com ênfase no impacto coletivo de uma ação individual. "Não sou heroína. Eu apenas reagi. Mas ao reagir, mostrei a outras que também podiam levantar." Após o painel, foi abordada por uma diplomata sul-africana. "Clara, seu nome agora ecoa além do Brasil. Estamos acompanhando seu trabalho." Clara agradeceu, emocionada: "Se minha voz chegou até aqui, então talvez esteja no caminho certo." De volta ao Brasil, a rotina seguia. Mas agora com uma nova dimensão. Clara começou a dar aulas novamente, como professora convidada em uma universidade de São Paulo. Na primeira aula, diante de jovens atentos, Clara escreveu no quadro: "Linguagem é poder, mas só se for compartilhada." E contou a história de quando limpava o chão daquela mesma universidade, muitos anos antes, invisível aos olhos de todos. A sala ficou em silêncio. "A linguagem me salvou. E ela pode salvar vocês. Desde que seja usada para incluir, não excluir." Num fim de tarde, enquanto caminhava com Sofia pela Praça da República, Clara parou diante de uma livraria. "Acho que chegou a hora." "Hora de quê?" perguntou Sofia. "Escrever. Mas não só minha história. Escrever as histórias de todas aquelas que foram caladas." Sofia sorriu. "Você vai dar voz a um exército de Claras por aí." Clara abraçou. "Que bom que você está comigo." A brisa soprava suave. Os passos lentos pela praça deixavam pegadas discretas no chão. Mas os rastros que Clara deixava no mundo eram profundos, impossíveis de apagar. O que começou como luta individual se tornava, dia após dia, uma transformação coletiva. Naquela manhã, Clara acordou antes do sol. Sentou-se na varanda de seu pequeno apartamento no bairro da Aclimação, com um café quente entre as mãos. O silêncio da cidade ainda adormecida contrastava com a intensidade de tudo o que havia vivido nos últimos anos. Ela pensava na jornada que a levará dali, de uma professora injustiçada a uma faxineira invisível, até os salões da ONU. Mas o que mais lhe ocupava a mente não eram os prêmios, nem os cargos. Era a responsabilidade. "Toda vez que você é ouvida, alguém que nunca teve voz passa a ter esperança", dissera uma jovem ativista em Genebra. Essas palavras ecoavam agora em seu peito. Sofia, já desperta, entrou na varanda com um sorriso preguiçoso. "Dormiu bem, mãe?" "Nem tanto. Estava pensando em tudo que ainda falta." "Mãe, às vezes, descansar também é uma forma de lutar. A senhora não precisa carregar o mundo sozinha." Clara riu baixinho. Aquela menina, tão madura, era fruto direto da esperança. Uma semente que resistiu. Dias depois, durante uma reunião com o comitê gestor do Instituto Clara Mendes, uma ideia foi colocada na mesa: criar uma plataforma online com cursos gratuitos e mentoria para mulheres em todo o Brasil. "Podemos alcançar lugares onde nem ônibus chega. Se conseguimos formar 300 mulheres aqui, por que não 30.000? Sugeriu Ana Paula, coordenadora digital. Clara refletiu: "Só aceito se conseguirmos manter a escuta. Não quero que virem números no relatório. Quero que cada história seja acolhida." O projeto começou a tomar forma com um nome simbólico: Raízes Livres. Enquanto isso, Eduardo Lima avançava com sua própria reconstrução. Criou uma fundação voltada à educação e inovação social. Visitava escolas públicas, sentava no chão com crianças, ouvia professores. "Nunca mais vou ser um homem de gabinete", dizia a quem duvidava de sua transformação. Em uma palestra corporativa, foi questionado sobre sua motivação. "Um dia, perdi tudo o que eu achava que me definia. Mas ganhei algo que nunca imaginei: clareza. Clara Mendes me deu isso. E agora é minha vez de devolver." No evento na USP, Clara foi convidada para receber uma homenagem como cidadã acadêmica honorária, uma forma simbólica de reparação pelo que sofrerá anos antes. Ela subiu ao palco sem papel nas mãos. Olhou para os alunos, professores, reitores. Respirou fundo e disse: "Eu já limpei esse corredor. Já fui ignorada nessa sala. Já fui chamada de louca por acreditar que a verdade importava. Mas hoje, estou aqui para dizer: resistir vale a pena." A plateia levantou-se em aplausos.
Até os seguranças aplaudiam com olhos marejados. Na saída, uma jovem estudante se aproximou, emocionada. Professora Clara, meu pai é motorista de ônibus. Minha mãe, doméstica. Cresci ouvindo que lugar de pobre não é na universidade. A senhora quebrou isso para mim. Clara segurou suas mãos. Então, prometa que vai quebrar isso para outras também. Com o avanço do projeto Raízes Livres, Clara passou a viajar com frequência. Belém, Recife, Salvador, Porto Alegre. A cada cidade, conhecia novas Claras. Mulheres que cuidavam dos filhos, dos pais, da casa, e ainda assim sonhavam em aprender, crescer, mudar o destino. Numa comunidade ribeirinha no Pará, uma senhora disse: Dona Clara, a senhora é como aquelas sementes que voam com o vento. Onde caem, germinam. Ela sorriu, e vocês são o solo fértil. Num dia qualquer, em São Paulo, uma carta chegou ao instituto. Escrita à mão, com caligrafia firme, dizia: Prezada senhora Clara Mendes, meu nome é Cecília, tenho 73 anos e moro em uma zona rural do interior de Minas. Vi sua história na televisão. Nunca estudei, mas sempre quis aprender a ler. Sarah. Que já é tarde para mim? Clara respondeu pessoalmente: Querida Cecília, nunca é tarde para ninguém. Me escreva de novo daqui a 6 meses, só que já com a sua própria letra. Estou torcendo por você. 6 meses depois, outra carta chegou. Com erros, tremores e coragem, consegui. Tô aprendendo. Obrigada, Clara. Na celebração de 3 anos do Instituto, Clara subiu ao palco ao lado de Sofia. A jovem, agora formada em medicina, seria voluntária nos novos programas de saúde comunitária. Minha mãe me ensinou que salvar vidas começa muito antes de um hospital. Começa quando você acredita que alguém merece uma chance, disse ela, sob aplausos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, completou: Se hoje somos referência, é porque muitas mãos invisíveis nos trouxeram até aqui. Meu papel é continuar iluminando o caminho delas. Ao final da noite, sozinha no terraço, Clara olhou para as luzes da cidade. O celular apitou. Uma mensagem de Eduardo: Clara, finalizei meu testamento hoje. Quero que saiba, deixei 30% da minha fortuna para o Instituto. Você mudou minha vida. Que isso ajude a mudar muitas mais. Clara respirou. Pensou na ironia do destino. O homem que um dia duvidou dela, agora era seu maior aliado. Ela digitou de volta: Obrigada, Eduardo. Não pelo dinheiro, mas por ter escutado. E assim, sob o céu de uma São Paulo que jamais dorme, Clara Mendes continuava sua missão. Não precisava mais provar nada. Não precisava mais ser aceita. Porque agora, ela era a ponte. Era a semente. Era Icodari, principalmente. Era voz. O céu de Brasília naquela tarde estava carregado, prenunciando uma tempestade. Ainda assim, o auditório do Congresso Nacional estava lotado. Representantes de todas as regiões do Brasil, jornalistas internacionais, ONGs, professores, trabalhadores, jovens estudantes. Todos haviam vindo para testemunhar a cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Social Internacional, um dos maiores reconhecimentos concedidos a civis que impactaram o país e o mundo. No centro do palco, Clara Mendes aguardava, sentada entre Sofia e Eduardo Lima. Usava um vestido azul marinho simples, com um broche de hibisco no peito, a flor preferida de sua mãe. Seus olhos observavam cada rosto na plateia com uma mistura de humildade e espanto. Não sei se mereço tudo isso. Sussurrou para Sofia: A senhora não merece. A senhora conquistou, respondeu a filha, sorrindo com ternura. Quando chamaram seu nome, Clara se levantou devagar. Os aplausos ecoaram como um trovão antecipando a chuva. Caminhou até o púlpito com passos firmes, mas serenos. O microfone foi ajustado, e o silêncio se formou como um respeito coletivo. Quando me perguntam como cheguei até aqui, eu poderia citar diplomas, lutas, conquistas. Mas a verdade é mais simples: eu ouvi. Ouvi mulheres sendo silenciadas. Ouvi operários ignorados. Ouvi o som do esfregão num corredor vazio da universidade. E aprendi que o mundo só muda quando paramos para escutar quem ninguém ouve. Fez uma pausa. A emoção prendia um pouco sua voz, mas ela prosseguiu: Esta medalha não é minha. É da faxineira que me ensinou a não desistir. Da criança que aprende a ler em uma favela. Da senhora que escreveu sua primeira carta aos 73 anos. Eu sou só o eco. A voz verdadeira é delas. Um aplauso uníssono tomou conta da sala. Muitos enxugavam lágrimas. Sofia, visivelmente emocionada, aplaudia de pé, assim como Eduardo, cuja expressão não escondia o orgulho genuíno. Naquela noite, o jantar de celebração foi organizado em uma casa cultural no Lago Sul. Nada de luxo excessivo, por exigência de Clara.
Ela preferia simplicidade e verdade a qualquer banquete dourado. Enquanto circulava entre os convidados, foi abordada por uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso tímido. Dona Clara, me chamo Maria de Fátima. Fui aluna do curso online Raízes Livres. Hoje sou professora de História na rede pública do Acre. Clara arregalou os olhos e segurou as mãos da mulher com firmeza. Maria de Fátima, você não imagina como me alegra ouvir isso. Me conta tudo. E ali, no meio do salão, sentaram-se lado a lado como velhas amigas. Conversaram sobre metodologias de ensino, resistência indígena, ancestralidade. Os convidados observavam, alguns riam, outros apenas sorriam. Clara não era uma celebridade distante. Era de verdade. Mais tarde, no jardim iluminado por pequenas luzes suspensas, Clara e Eduardo conversavam em tom calmo, longe do burburinho. Você imaginava que a vida nos traria até aqui? Perguntou ele. Clara pensou por um momento. Não. Mas hoje entendo que a queda foi só o começo da subida. Eduardo sorriu. Estou orgulhoso de quem você me forçou a ser. Ela deu uma risada breve. Eu não forcei. Só mostrei o espelho. Mesmo assim, sou grato. Eu era cego, arrogante, e perdido no próprio sucesso, e agora, estou tentando ser útil. Ser alguém que, se fosse demitido, faria falta. Nos dias seguintes, Clara recebeu convites para assumir cargos públicos, fundar partido político, até mesmo concorrer a senadora. Recusou todos. Meu lugar não é no poder. É ao lado de quem foi esquecido por ele. Ela preferia continuar com o instituto, viajando, ouvindo histórias, promovendo formações e criando pontes. Em uma visita a uma aldeia guarani no sul do país, Clara participou de uma roda de conversa com mulheres indígenas. Uma anciã, chamada Jurema, lhe ofereceu um colar de sementes vermelhas. Essas sementes representam força ancestral. Que elas te lembrem de onde viemos, disse, em tupi. Depois traduzido pela neta. Clara se ajoelhou em respeito. Sentiu o peso simbólico do colar como se fosse parte de sua própria história. Eu carrego vocês comigo, sempre. Prometo honrar esse presente com ações. Alguns meses depois, Sofia foi convidada a representar o Brasil em um Congresso Mundial de Medicina Humanizada, em Barcelona. Antes da viagem, sentou-se com a mãe para conversar. Mãe, estou assustada. É muita responsabilidade, filha. Responsabilidade não é peso. É privilégio. E você tem a base certa. Sofia segurou a mão da mãe. Eu quero levar sua história comigo, leve a sua também. Porque você é minha melhor continuação. Na véspera de completar 50 anos, Clara caminhava sozinha pela orla da praia do Leme, no Rio de Janeiro, lugar onde cresceu. O mar estava agitado, mas o céu aberto. Ela parou, tirou os sapatos e sentiu a areia fria sob os pés. Fechou os olhos. Respirou fundo. Lembrou da menina que lia livros escondida da avó. Da professora que foi calada. Da faxineira invisível. Da mulher que desafiou milionários, atravessou oceanos, enfrentou quadrilhas e reconstruiu mundos. Claramente sorriu para o horizonte. Ela sabia, ainda havia muito a fazer. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Porque agora, sua voz não era mais solitária. Era muitas. E todas elas ecoavam. O escritório do Instituto Vozes Invisíveis, no centro de São Paulo, funcionava em uma antiga escola reformada. As salas amplas, com janelas altas e piso de madeira, agora abrigavam projetos de alfabetização, tradutores voluntários, professores, refugiados, e cursos gratuitos de línguas para comunidades marginalizadas. Clara entrava todos os dias às 8 da manhã, com sua bolsa de pano e o cabelo preso com um lápis. Cumprimentava cada um pelo nome, com um sorriso caloroso e perguntas sinceras. Naquela manhã de terça-feira, ela carregava uma caixa com novos livros doados por uma editora independente. Títulos em árabe, romeno, tupi antigo, crioulo haitiano, yorubá. A linguagem é uma ponte, repetia sempre, e quanto mais línguas soubermos, mais mundos poderemos atravessar. Enquanto organizava os livros na biblioteca comunitária, um estagiário novo se aproximou, tímido. Dona Clara, posso fazer uma pergunta? Ela se virou com suavidade. Claro, querido. Aqui a gente pergunta sempre. É verdade que a senhora salvou um homem de ser morto em Budapeste? Ela riu, com um brilho nos olhos. Eu não diria salvar. Ele estava perdido, e eu só conhecia o caminho, e a senhora ganhou dinheiro. Com isso, dinheiro vem, vai. O que ficou foi outra coisa: o direito de não ser ignorada nunca mais. O jovem anotou no caderno. Ele queria ser jornalista, e aquela frase já soava como manchete. Mais tarde, Clara participou de uma videochamada com professores da Universidade de Debrecen, na Hungria. Era uma parceria nova para promover intercâmbios culturais entre Brasil e Europa Oriental. Durante a reunião,
uma das coordenadoras a convidou para lecionar uma disciplina sobre linguagem como resistência social. Seria uma honra ter a senhora conosco no próximo semestre, disse, em húngaro fluente. Clara respondeu no mesmo idioma, com delicadeza: ficarei feliz em voltar, mas só se puder levar alunos brasileiros comigo. O reitor sorriu, impressionado com o tom firme e cordial. Ao fim do dia, Clara se sentou na varanda do instituto. Tinha uma xícara de chá de camomila nas mãos, um caderno no colo e uma brisa morna acariciando o rosto. Eduardo chegou alguns minutos depois. Tinha acabado uma reunião com investidores e passou para entregar um envelope, o contrato da nova Signal Recife. Consegui com metade do preço, disse, orgulhoso. Clara pegou o envelope sem pressa. Obrigada, Eduardo. Recife merece uma base forte. Tem muita história apagada por lá. Ele sentou ao lado dela, respirando fundo. Sabe? Às vezes sinto que tudo que vivi antes de te conhecer foi um ensaio ruim. Clara olhou para o horizonte, e tudo depois foi aprendizado. O importante é não repetir as falas erradas. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo os sons da cidade ao longe. Naquela mesma semana, Sofia voltou de Barcelona. Trazia na mala um troféu simbólico e muitos planos. Queria desenvolver um projeto de saúde pública para comunidades indígenas no Mato Grosso. Clara ouviu atentamente, com os olhos marejados. Lembra quando você tinha medo de agulha? Lembro, sim. E você dizia, é só mais um passo. Porque é isso mesmo. A gente caminha, tropeça e aprende. Mãe, sabe o que eu percebi em Barcelona? O quê? Que a senhora é citada em livros, em conferências, em aulas de ética. E eu pensava, ela ainda lava roupa à mão e fala com as plantas. Como pode ser tão comum e tão extraordinária ao mesmo tempo? Clara riu, emocionada, porque o extraordinário está no cotidiano, filha. É nele que a gente muda o mundo. Um prato limpo, uma palavra justa, um gesto firme. Dias depois, um jornalista premiado publicou uma matéria intitulada Clara Mendes, a mulher que traduziu o silêncio do mundo. O texto viralizou. Mas Clara nem chegou a ler na hora. Estava no interior de Minas Gerais, participando de um mutirão de alfabetização. Ajudava uma senhora de 68 anos a escrever o nome do neto. Devagar, Dona Teresinha. O R vem antes do I, disse, guiando a mão enrugada com paciência. Parece mágica, Dona Clara. Antes eu só fazia um risco, agora escrevo amor, porque a palavra é o começo de tudo. Ao voltar para São Paulo, Clara foi surpreendida com uma homenagem organizada pelos funcionários do instituto. No pátio principal, com bandeirinhas coloridas e fotos antigas nas paredes, colocaram uma placa de bronze, Auditório Clara Mendes, para que nenhuma voz seja calada. Ela ficou sem palavras por alguns segundos. Depois, abraçou cada um com carinho. Que nome bonito, disse sorrindo. Mas o auditório não é meu. É de vocês. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara se sentou à mesa da cozinha com Sofia. Tirou um envelope antigo da gaveta. Era uma carta que nunca havia enviado, escrita anos atrás, quando ainda era faxineira. Escrevi isso quando tudo parecia impossível. Quando fui demitida da universidade. Quando o aluguel estava atrasado e a geladeira vazia. Sofia abriu o envelope com cuidado. Começou a ler em voz alta. Se um dia alguém me ouvir, que saiba, eu resisti. Não por orgulho, mas por amor. A Sofia. As palavras. A justiça. Talvez um dia minha voz ecoe além dessas paredes. Quando terminou, as duas estavam em silêncio. Uma emoção silenciosa pairava no ar. E agora, mãe? Perguntou Sofia, com a carta ainda nas mãos. Agora, ela ecoou. O fim de semana chegou com um céu claro em São Paulo. Clara acordou cedo, como sempre. Preparou café coado, pão na chapa com manteiga e um pouco de goiabada caseira que ganhará de uma aluna de alfabetização. Sofia ainda dormia no quarto. Ao lado, exausta, mas feliz depois de uma semana cheia de planos e reuniões. Na sala, Clara pegou um caderno novo. Capa azul marinho, folhas brancas e limpas. Na primeira página, escreveu, capítulo 1, não há finais. Apenas recomeços. Com mais sabedoria. Ela sorriu sozinha, saboreando o silêncio da manhã. Mais tarde, Eduardo a buscou para uma cerimônia na Assembleia Legislativa. Seriam condecorados com a Ordem do Mérito Social, uma honraria entregue a brasileiros que contribuíram significativamente para a justiça, cultura e desenvolvimento humano. Não gosto muito de paletó, murmurou Eduardo no carro, ajeitando a gravata. Também não gosto de salto. Mas se é para representar as vozes esquecidas, a gente vai firme, respondeu Clara, ajustando os brincos simples de prata. No auditório, diante de câmeras e autoridades, o nome de Clara Mendes ecoou mais alto que todos os títulos. O apresentador leu, por transformar o conhecimento em ferramenta de inclusão, por desafiar o preconceito com coragem,
e por mostrar que nenhuma profissão define a grandeza de uma pessoa, homenageamos Clara Mendes. Ela subiu ao palco com passos lentos. Sem discurso preparado, falou do coração: eu venho de uma profissão invisível. E, por muito tempo, acreditei que minha história tinha acabado ali, no corredor de um escritório. Mas descobri que até o pó carrega memórias. E que a dignidade mora em cada pequeno gesto feito com verdade. Que esta medalha represente não só minha trajetória, mas a de milhões de mulheres que foram silenciadas. Estamos aqui. E falamos todas as línguas. A plateia se levantou. Aplausos longos, emocionados. Naquela noite, depois da cerimônia, Clara caminhou até o terraço do prédio onde morava. A vista da cidade era ampla, com luzes distantes e o som abafado do trânsito noturno. Sofia apareceu minutos depois, enrolada em um cobertor. Tá frio, disse, encostando na mãe, mas tá bonito. É estranho, mãe, ver tudo isso, viver tudo isso. Parece que foi outra vida, e, de certa forma, foi. Quando a senhora olhava o chão, limpando aquele escritório, a senhora ainda sonhava. Clara olhou para o céu por um momento. Sonhar nunca foi o difícil. O difícil era ser lavada sério. Sofia segurou a mão dela. Agora o mundo escuta. Agora, escuta. Meses depois, o Instituto Vozes Invisíveis abriu sua segunda sede, dessa vez em Salvador. Clara fez questão de ir na inauguração. Participou de rodas de conversa com jovens, de oficinas com mulheres negras periféricas, e leu trechos de autores marginalizados em uma noite poética à beira-mar. A linguagem é um direito. Dizia, com convicção, e todo direito começa sendo dito em voz alta. Em uma dessas rodas, uma adolescente de 14 anos se aproximou. Dona Clara, posso te dar um abraço? Pode, sim, porque a senhora me fez acreditar que eu também posso sair daqui sem sair de mim. Clara a abraçou forte, emocionada. Nunca saia de você. É onde está o seu maior valor. De volta a São Paulo, os dias seguiam intensos, mas serenos. O Instituto recebia apoio internacional, Eduardo expandia a empresa com práticas éticas e transparentes, e Sofia já preparava sua ida ao Acre para trabalhar com comunidades ribeirinhas. Em um domingo tranquilo, Clara encontrou um bilhete antigo guardado entre as páginas de um dicionário. Era de sua mãe. Minha filha, você nasceu com olhos de quem vê mais do que mostram. Use isso com bondade. O mundo será duro, mas a linguagem te protege. Ela leu em silêncio, sentada ao lado de uma planta de manjericão na sacada. Lágrimas discretas escorreram, mas o sorriso não saiu do rosto. No aniversário de 45 anos de Sofia, anos depois, Clara discursou diante da família e amigos reunidos. Ela é minha maior tradução. Em Sofia eu vejo o futuro que lutei para merecer. O nome dela significa sabedoria. E não é à toa. Sofia, já médica reconhecida, abraçou a mãe com orgulho. E eu sou tudo isso porque você nunca deixou de ser você. Aos 72 anos, Clara foi convidada para acender a tocha da Feira Internacional de Línguas e Povos Originários, realizada em Brasília. Subiu ao palco com passos calmos, mas olhar firme. Seu discurso final ficou marcado para sempre. Aprendi, com a vida, que nenhum idioma é neutro. Toda língua é política. E quando uma mulher pobre fala húngaro melhor que um diplomata, isso não é milagre. É resistência. Que possamos resistir falando, traduzindo, educando e, principalmente, ouvindo. A chama acendeu. Um símbolo de permanência. Nos últimos anos, Clara escreveu 3 livros. O primeiro, Silêncios Traduzidos, foi adotado por universidades. O segundo, Poeira de Dignidade, tornou-se leitura obrigatória no ensino médio. O terceiro, Sofia, foi dedicado à filha e falava da maternidade como linguagem de amor. Quando perguntavam sobre aposentadoria, ela sorria: o que eu faço não se aposenta. Ensinar é um verbo contínuo. E assim, entre palavras ditas, ouvidas e reconstruídas, Clara Mendes deixou um legado. Não de fama, mas de sentido. Não de riquezas, mas de caminhos. Não de poder, mas de voz. E a história que começou com um desafio arrogante e um pano de chão, terminou, ou melhor, continuou, como deveria, com respeito, coragem e um idioma que nenhuma opressão conseguiu calar.